boa noite. Sejam bem-vindos ao Roda Viva. Estamos ao vivo para todo o Brasil, pela TV Cultura e emissoras afiliadas, e em múltiplas telas no mundo todo por meio das nossas plataformas digitais. As investigações da CPI da pandemia atingiram um ponto de ebulição a partir da descoberta de uma série de indícios de irregularidades no contrato bilionário assinado pelo Ministério da Saúde com uma empresa para a compra de 200 milhões de doses da vacina indiana Covaxin. Neste capítulo das investigações, dois personagens, os irmãos Miranda, ganharam protagonismo por terem alertado pessoalmente o presidente Jair Bolsonaro a respeito desses indícios. Graças às revelações de ambos, a Polícia Federal instaurou nesta segunda-feira um inquérito para averiguar se Bolsonaro prevaricou ao não tomar providências para apurar as denúncias. Para esmiuçar os múltiplos aspectos desta grave denúncia, o Roda Viva recebe nesta segunda-feira um dos pivôs do caso Covaxin, o deputado federal pelo DEM do Distrito Federal e um dos autores da denúncia, Luiz Cláudio Miranda. Eleito em 2018, ele representa o Democratas do Distrito Federal e sempre teve atuação discreta até ganhar projeção nacional com as denúncias sobre supostas irregularidades na compra de vacinas pelo Ministério da Saúde. Desde o início do mandato, tem participado de diversas comissões permanentes ou especiais da Câmara. Entre outras, as que estudam temas como a segurança pública e combate ao crime organizado, a reforma tributária, a regulamentação do uso de moedas virtuais, o superendividamento do consumidor e o uso de dados pessoais por empresas no universo digital. Para entrevistar o deputado Luiz Miranda, nós convidamos Constança Rezende, repórter da Folha de São Paulo em Brasília, Flávio Costa, escritor e coordenador do núcleo investigativo do portal UOL, Leandro Demore, editor executivo do The Intercept Brasil, Luiz Vassalo, repórter da revista Cruzoé, e Malu Gaspar, colunista do jornal O Globo e autora do podcast A Malu Tá On. Contamos ainda com o traço arguto do nosso Paulo Caruso. Boa noite, deputado. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para falar ao Brasil nesse momento em que as coisas estão tão quentes. Muito obrigado. É um prazer estar aqui no Roda Viva. É um prazer poder explicar tudo para os telespectadores e, obviamente, responder as perguntas dessa bancada tão seleta. É um prazer. Deputado, eu queria começar perguntando pelo assunto que o Brasil está interessado. O senhor fez uma denúncia de uma gravidade muito grande. Ela não foi desmentida pelo presidente Jair Bolsonaro, num sinal de que ele provavelmente não tem como desmentir o senhor, mas sempre ficou a dúvida a respeito de se o senhor tem como provar algumas das coisas que o senhor denunciou, sobretudo a informação de que o presidente teria, quando o senhor o procurou em 20 de março para denunciar as irregularidades do contrato da Covaxin, citado o nome do seu próprio líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros. O senhor disse isso à CPI, até hoje não foi desmentido. Eu pergunto, o senhor gravou a conversa ou tem ciência de que alguém gravou essa conversa? Se o senhor, na justiça, for instado a provar o que está acusando, o senhor terá como fazê-lo? Bom, eu não tenho dúvidas que eu tenho como provar tudo que eu afirmei até agora. A verdade sempre esteve do meu lado. Em nenhum momento a gente mentiu. Isso fica comprovado, apesar de conhecer a vida pregressa do presidente, nós confiamos no presidente quando levamos a ele a denúncia e não queríamos palanque em nenhum momento, tanto que a denúncia foi feita dia 20 de março e ela só vem à tona depois que o áudio, na verdade a gravação do depoimento do meu irmão a uma investigação do Ministério Público Federal vaza, isso vai para toda a imprensa e a CPI quer convocá-lo. Aquela sensação de ver o meu irmão naquela posição de convocado me faz buscar os membros da CPI, que não foram só o relator, o presidente, e aqueles que, de fato, coordenam, mas estavam presentes senadores da base do presidente, como Marcos Rogério, a senadora Soraya, dentro da sala, e eu tento explicar que, na verdade, o meu irmão, em nenhum momento, teria cometido qualquer tipo de prevaricação, tanto que
no dia 20, nós teríamos, né, apresentado todas essas informações que naquele momento estavam sendo divulgadas pela imprensa diretamente ao presidente da República e cobrado dele sucessivamente, posteriormente, né, com mensagens, áudios, informações durante 3 dias seguidos, sem obter um êxito de uma resposta. Porém, como o contrato não foi para frente, naquele momento, ele, de certa forma, a ação do meu irmão travou, eu entendi que aquilo também tinha um movimento do presidente discreto, sem tentar se expor, mas que teria imobilizado a aquisição dessas vacinas. E ali a gente tenta se municiar, obviamente. Quando nós fomos ao presidente, volto a dizer, eu jamais gravaria um presidente da República, mas eu não estava sozinho na sala e nem todo mundo que estava presente na sala confia no presidente. Na verdade, o que se vê dentro do Ministério da Saúde, pelas histórias contadas, não só pelo meu irmão, mas por alguns colegas, que eu gostaria até de propor, funcionário público, não tenha medo. Vocês não estão sozinhos. Tem muitos deputados, tem muitos senadores sérios, tem muitos investigadores, delegados, promotores, que sabem que ali tem muita coisa de errado e que vocês precisam ter coragem de abrir a boca. Agora é a hora. É hora da gente comprovar que existe um mensalão na saúde, que existem vários desvios, vários contratos. E, assim, hoje nós temos consciência de que nós teríamos como, sim, provar tudo que nós falamos. Mas quanto a essa questão de gravação, eu queria deixar isso para a gente falar no final do programa. Deixa eu tentar esclarecer, quem sabe não é necessário. Quem sabe? Vamos lá, Leandro. Deputado, a gente precisa de um lead. O senhor pode tocar o áudio rapidinho para a gente aqui? A gente pode terminar o programa muito rápido se isso acontecer também. A gente vai para o final, a gente antecipa o final do programa. Você quer que eu toque agora aqui? Toque o áudio agora. E áudio? Claro. Deputado, você falou que se fosse o seu irmão, você deu essa declaração. Eu, se fosse meu irmão, teria gravado. Você falou isso. E o senhor falou também que tinha mais pessoas nessa reunião que, eventualmente, nem todas confiam no presidente. Primeira coisa, acho que é importante a gente deixar claro que, desde o dia que você foi para a CPI até agora, muita coisa aconteceu e muitos boatos rolaram, inclusive de que esse áudio teria sido tocado pelo senhor a alguns parlamentares em Brasília. O senhor teria mostrado esse áudio sem repassar. Então, as pessoas ficam pensando, o Luiz Miranda deu para trás, eventualmente as pessoas estão falando, o Luiz Miranda se vendeu para o governo, ele não vai tocar esse áudio, ele vai apagar esse áudio. Essas conversas estão rolando. O importante é o seguinte, quem mais estava na sala? O senhor lembra de todo mundo que estava na sala? O nome de todas as pessoas? Quem eram as pessoas além do seu irmão? Com certeza, né? Primeiro ponto, eu nunca falei que existe, da minha parte, né, eu posso falar por mim, eu não posso falar por ninguém. Dificilmente eu poderia afirmar que eu conheço algo sem estar no lugar daquela pessoa e sem entender os motivos pelo qual, né, de repente, não quer se expor, não quer colocar algo tão grave, né, disponível para a imprensa em primeiro momento. As investigações estão em curso. Meu irmão, por exemplo, foi já intimado pela Polícia Federal e estará lá quinta-feira. E o seu irmão se gravou. Cabe a ele. Se gravou, ele pode mostrar isso para a Polícia Federal. Perfeitamente. O que não posso, expor algo que eu não fiz, eu não gravei. Mesmo porque, deixando claro, não é crime nenhum gravar uma conversa da qual a própria pessoa é parte. Né? Exatamente. Eu escutei hoje uma declaração do presidente. O presidente falou que é crime. Eu escutei hoje uma declaração do presidente que ele deveria buscar melhor sua assessoria jurídica, porque quando você faz parte da reunião em si, gravar não é crime. Isso está, inclusive, na nossa legislação. Quem mais estava lá? Até mesmo para se proteger. Uma denúncia grave como essa, se você não sabe se aquilo está sendo conduzido por membros indicados pelo próprio presidente, você, porventura, não sabe das consequências. Consequências essas que ficaram claras e evidenciadas com os ataques que nós sofremos, inclusive prévios. Ameaças, chantagens. O Onyx mesmo veio ao público, junto com aquele coronel Elcio, dando a entender que se nós falássemos tudo, e foi isso que eu entendi, pelo menos o recado para mim chegou muito claro, nós iríamos ser investigados pela Polícia Federal, nós teríamos nossa vida devassada, que eles iriam usar todo o poder que eles possuem contra os irmãos Miranda, de certa forma, dando a entender de que denunciar corrupção na saúde, na vacina, com tantas vidas perdidas, fomos nós que cometemos um crime. Porque em nenhum momento nós imputamos crime ao presidente. Quem levantou a possibilidade do presidente ter prevaricado foi a própria CPI, quando entendeu. Bom, partindo do princípio que o presidente hoje já admite que, de fato, entregamos para eles os documentos, que a denúncia foi entregue ao presidente, uma denúncia grave, que por mais que eles afirmam que não existem nenhuma irregularidade, eu discordo veemente. E acho que a estratégia deles de acelerar a investigação, que é isso que nós estamos sentindo, para demonstrar que se não existe crime, existe uma denúncia caluniosa da nossa parte, é um erro gravíssimo, porque nenhum lugar na legislação eles têm que entender o seguinte:
Governo não é igual a empresa. Empresa pode tudo que não está escrito. O governo só pode fazer o que está escrito. E não existe na nossa legislação nenhum parágrafo que autoriza você pagar uma empresa terceira que não está no contrato, muito menos num paraíso fiscal da forma que estava sendo feita. Esquece as quantidades de vacina que eles tentam defender, que também não está no contrato, mas a técnica diz que aprova. Técnica profissional essa, responsável pelo contrato, que não existia até o dia 22, antes da nossa, que foi posterior à nossa denúncia no dia 20. Tudo acontece, tudo desenrola depois que nós estivemos com o presidente, o que de fato me dá a entender que o presidente avisou alguém. Deputado, só agora, voltando se ele à pergunta avisou para do Leandro, investigar, eu não... Quem que estava na sala no momento? Você, o seu irmão... Estava eu, o meu irmão, o ajudante de ordem, em determinado momento do presidente, entra conosco. Esse Diniz? O Diniz, mas ele se retira e fica só eu, o meu irmão e o presidente na sala. Constância, por favor. Deputado, na CPI da Covid no Senado, o senhor falou que o Bolsonaro não fez nada com as suas denúncias com medo da pressão do outro lado. Que pressão é essa que o Bolsonaro teme tanto e que não fez ele tomar nenhuma atitude com as suas denúncias? É o Centrão? O senhor também citou o líder do governo na Câmara, né, o deputado Ricardo Barros, que o presidente teria mencionado. Em que contexto ele mencionou isso e que pressão seria essa que o Bolsonaro teme tanto, segundo o senhor? No momento que a gente apresenta para o presidente as denúncias, que, volto a dizer, elas não são graves, elas são gravíssimas. Essa maquiagem, como dita hoje, não aconteceu nada, foi empenhado 1,6 bilhão de recursos que poderia ter comprado vacinas e salvado vidas. Ficou preso na relação contratual com essa empresa, essa que é uma empresa de fachada claramente, porque quem é a dona dela é a Global, que deu um prejuízo já para o mesmo Ministério da Saúde de 20 bilhões e não entregou os produtos e está envolvida num escândalo de corrupção no Distrito Federal, onde várias pessoas foram presas. No momento que a gente leva isso para o presidente, no momento que a gente confia no presidente, toda aquela situação para a gente, gera uma situação extremamente desconfortável. O presidente se vê numa situação... O que ele ia falar para a gente? Não, isso é normal? Naquele momento ele demonstra ser grave, né? Ele olha para as matérias que a gente leva da Global, tem o rosto do Ricardo Barros e fala assim, esse cara de novo, vocês sabem me dizer se o Ricardo Barros está envolvido com isso? E óbvio que nós levamos para o presidente informações técnicas. Nós não estávamos acusando uma pessoa, e sim uma relação contratual, que na visão do meu irmão e no meu entender também, quando ele me trouxe a denúncia, aquilo era muito grave, deveria ser investigado. E aí nós falamos, presidente, a gente não está apontando nomes aqui. O que nós estamos trazendo para o senhor são dados, informações técnicas sobre um contrato que, da forma que ele se encontra, não deveria prosseguir para que o senhor tome as devidas providências. Naquele momento, ele abre uma expressão, né, como se estivessem querendo ferrar ele, né? Ele falou assim, pô, quero me ferrar esses caras. Dá um entender, né? Obviamente, ele é o Ricardo Barros, comenta com a gente que esses caras querem me ferrar. Eu vou acionar imediatamente o DG da Polícia Federal. Ele demonstra isso. E tanto que, na sequência, essa insatisfação com nomes políticos, ele dá uma mudada no assunto e entra no assunto dos governadores sobre combustíveis. E aí ele comenta, esses caras querem ferrar com o meu governo. Olha o caso dos governadores com o preço alto dos combustíveis. O que eu posso fazer? Eu não tenho como fazer nada. O tempo todo eu fico levando esse tipo de pressão. Ele dá a entender que ele está levando pressão por conta de terceiros. A visão é clara ali, né, da reação dele, de que ele não consegue ir contra algo ou contra um grupo que, por mais que ele saiba o que está acontecendo, ele não consegue reagir. Que grupo é esse, o Centrão? Ele não deixa isso claro, né? O único nome que ele fala de forma clara para mim é do Ricardo Barros. Luiz. Boa noite, deputado. Apesar do presidente ter admitido a existência dessa reunião, a versão dele e a sua, elas se chocam. Porque, enquanto o senhor diz que denunciou fatos gravíssimos, o presidente diz que vocês conversaram sobre um monte de abobrinha. Então, por enquanto, está a palavra sua contra a do presidente e esse áudio, se o senhor tem, ele pode esclarecer esse fato. E tudo isso é alvo de um inquérito no Supremo Tribunal Federal. Ora, se o presidente já te desmentiu, ou está tentando te desmentir sobre a versão dessa conversa, o senhor já disse uma vez que se ele tentasse isso, ele ganharia uma surpresa mágica. Afinal, não é hora de ele ter essa surpresa mágica, o senhor mostrar que esse áudio existe e que a sua versão é a que prevalece? Luiz, primeiro, é um prazer aqui estar pessoalmente contigo. Nós já tratamos alguns temas junto com a Cruzoé sobre o caso, né? Não especificamente só
da Covaxin, mas de outros problemas que nós sabemos que existem dentro do Ministério da Saúde. Eu discordo do presidente, ele não me desmentiu em nenhum momento. O que ele tenta é minimizar a denúncia. Ele tenta demonstrar que, apesar de ter recebido a denúncia, não existe nada, que ele encaminhou para o Pazuello encaminhou para o Elcio, que o Elcio investigou e que ele teve um entendimento que não existia nenhum problema. Ele tenta minimizar. Apesar da quantidade de vidas perdidas, o presidente tenta, a todo momento, demonstrar que não existe nada. Eu vou inverter a pergunta. Em nenhum momento ele me desmente, até porque, volto a dizer, se isso ocorrer, eu vou clamar para quem me ama que não deixe que isso siga dessa forma. Certo? Eu não tenho áudio nenhum do presidente. Ok? Eu não tenho nada que eu poderia desmentir, até porque ele até agora não mentiu. Mas eu sei que se ele resolver optar por mentir, coisa que ele não fez, certamente o Brasil ficaria muito decepcionado com o próprio presidente. Até porque é o seguinte, o caso da Covaxin, se bem investigado, vai ficar comprovado tudo que nós estamos colocando. Onde que um governo pode pagar uma empresa terceira no paraíso fiscal que não está no contrato e não tem nenhuma autorização legal para fazer. Segundo, recebe-se um invoice que, a priori, era para fazer daquela forma, onde meu irmão recebe pressão num sábado à noite, perguntando cadê a LI. O Roberto Dias mente na CPI quando ele levanta de que aquele assunto era sobre uma outra invoice, outra LI, da vacina que estavam chegando no domingo, que eu fui, inclusive, buscar com o Pazuello. Mente, porque assim, essa LI foi emitida no dia 12 de março, já estava tudo resolvido, carga embarcada. Nós estávamos indo buscar no dia seguinte. A única LI que tinha pendência no DELOG naquele momento era da Covaxin. Então, existem várias mentiras por vários envolvidos que certamente as investigações irão comprovar que tudo que nós dissemos, independente da existência de um áudio ou não, é verdade. Porque é só investigar o rastro desse tanto de desencontro de informações, porque elas são precisas. Existem contratos dentro do Ministério, existem reuniões que ocorreram no Ministério. No ano de 2020, final de 2020, teve uma reunião em que a empresa oferece a vacina a $10. E, do nada, o Ministério aceita ela por 15. Sem nenhuma justificativa, sem nenhum debate, sem nenhuma discussão. O que ocorreu nesse lapso temporal, nos bastidores, que fez com que o Ministério não desse valor em 50% de aumento do valor da vacina, com tantas vidas sendo perdidas e com tão pouco dinheiro, segundo o governo, ele coloca que falta dinheiro no governo. Mas se o áudio, o senhor diz que não tem o áudio... Eu estou dizendo para você que eu não tenho, eu não tenho áudio, eu não gravaria um presidente da República por 1 milhão de motivos. Primeiro que eu acho antiético e naquele momento eu confiava nele, tanto confiava nele, volto a dizer, apesar de ter escutado de vários que não se confia no Bolsonaro, porque ele traiu todos os aliados, todos que discordaram dele ele traiu, ele atacou, ele tentou destruir a honra, ele tentou massacrar. Ele demonstra ser uma pessoa que ou você obedece o imperialismo dele, ou ele vai passar por cima de você, ele ganhar no grito. Igual hoje, mais uma vez, ele proferiu uma ameaça a mim. Que se eu solto o áudio, eu estou cometendo crime, que se existe um áudio, mostra meu caráter. Isso é uma tentativa de me chantagear. A sorte dele é que eu não tenho o mesmo caráter que o dele. Senão, eu teria já exposto esse áudio há muito tempo. Flávio, por favor. Deputado, essa história está um pouco confusa ainda. Afinal de contas, quem gravou esse bendito áudio? O senhor sabe. Deputado, foi o seu irmão que gravou o áudio? Você tinha 3 pessoas na sala. Tinha áudio de ordem. Mesmo porque o senhor acabou de dizer, se eu tivesse o mesmo caráter, eu já tinha soltado o áudio. Não, o senhor acabou de dizer. Se eu tivesse gravado, eu tinha soltado sim, porque eu não aceito ser chantageado por áudio. Esse áudio existe. Tantas vidas perdidas, eu estou sendo chantageado para me calarem. Sobre o quê? Qual o medo deles de investigar? Por que o governo não pega, investiga o que acontece dentro do Ministério da Saúde? Deputado, o senhor outra coisa, Flávio, só rápido, ele acabou de falar para o Luiz Vassalo, nosso colega, que se ele precisar expor esse áudio, ele vai clamar para quem ama ele. Eu imagino que o Diniz, assessor de ordens do Bolsonaro, não ama o deputado. Então, talvez. Você vai pedir para o seu irmão soltar o áudio. Teria que perguntar para ele, não sou eu, entendeu? Eu teria que fazer essa pergunta para ele. Se ele tem esse áudio... Então, está claro que o seu irmão gravou essa conversa. E outra coisa, em algum momento, o Pazuello foi citado, ou seja, o presidente disse hoje que passou os papéis para Pazuello. Ele foi citado nominalmente, o ministro... Nunca. E vale lembrar, hein? O que o presidente falou para o senhor? Vale ressaltar, para deixar bem claro, no dia seguinte eu estava com o Pazuello. Nós voamos para São Paulo para buscar as vacinas que estavam chegando e tanto na ida como na volta o Pazuello não toca no assunto, eu que toco no assunto com ele, que tinha entregue denúncias graves para o presidente e o Pazuello, inclusive, desabafa. Meu amigo, eu, inclusive, já estou saindo do governo, já tentei de tudo para tentar resolver esses problemas e não consigo.
Eles estão me tirando exatamente... E ele falou no Ricardo Barros também, o ministro Pazuello? Não, ele foi mais abrangente. Falou do Centrão. Falou do Centrão. Mas falou nomes além do Ricardo Barros? Não, ele não fala, ele não cita nomes. Ele fala que... Ele dá um nome específico que eu vou aqui... Por preservar a pessoa, tendo em vista de que é uma afirmação do Pazuello, eu não tenho certeza. Eu costumo me pautar muito pela seriedade das informações. Eu vou chamar a senadora Simone Tebet aqui. Bom, então Malu Tebet... Imagina o seguinte, o Pazuello desabafa comigo e fala assim, ó... Malu Tebet. Pessoa X botou o dedo na minha cara e falou que eu ia sair dessa cadeira se eu não desse o pichulé. Elcio Franco. Não. Nunca. Não, é pessoa alguém X do poderosa Centrão. da política botou o dedo na minha cara e disse que se eu não desse o pichulé, eu estaria... Estão falando de Ricardo Barros, então, né? E ele não foi. Já estou dizendo que não foi, Então, tá? Arthur Lira, Só não pode tem ser. outro. Pergunta pro Pazuello. Por que, que o então o senhor Pazuello não não negou ajuda o o Arthur Brasil Não, mas quem a está acabar com a aqui no corrupção Roda da Viva é saúde? o senhor que está no centro Eu do Roda escutei Viva. do Pazuello, mas eu volto a dizer, para preservar uma pessoa que talvez não mereça, mas eu não tenho certeza se isso aconteceu, isso é o Pazuello me contando. Quem não merece? A pessoa que botou o dedo na cara do Diz Pazuello? que ele iria sair daquela cadeira porque não quis dar o tal do pichulé. E o Pazuello falou isso publicamente, hein? Foi matéria. Só não falou o nome, que Só só não falou pode o contar nome. para nós agora. Mas alguém pediu para ele, né? Se é tão grave, por que merece Tá ser bom, mas- preservado? O senhor falou Mas o nome, olha só. falou o nome do Ricardo Barros também? Sabe por quê? Porque, diferente do que fizeram comigo, tentaram destruir minha honra desde que eu cheguei na política. O maior erro da minha vida. Eu tinha uma vida tranquila nos Estados Unidos. E antes desse tanto de denúncia falsa que fizeram contra a minha pessoa, eu era um cara que tinha 4 milhões de seguidores, o cara que ajudava as pessoas. Os meus cursos estão atacados, davam 30 dias para as pessoas cancelarem depois de ter assistido. E gratuito, recebia 100% de devolução. Um cara que era respeitado, entra para a política e é massacrado. Eu sei o que é ser massacrado de forma injusta. Mas, eu, deputado, sem ter certeza, olha não vou só, falar o nome de ninguém. Deputado, acho que Por tem respeito do que eu já passei. Só quem passou por injustiça sabe o que é Olha isso. só, o senhor falou agora que o presidente ameaçou o senhor disse, e o senhor também já disse que ele não mentiu, mas também já disse que ele não tomou providência. O senhor também disse na CPI que ele não fez nada. E agora, hoje, o senhor deu uma entrevista dizendo que o assunto está encerrado. Sobre ele ter admitido que nós estivemos com ele e entregamos documentos para ele. É a primeira vez que o presidente acaba com aquela... Eu não sei se vocês acompanharam na internet. 5 dias sem admitir o Luiz Miranda. 7 dias, aí foi crescendo isso. Hoje ele mata esse assunto, né? Porque ele diz, é verdade, ele esteve comigo, me entregou o documento, minimiza a gravidade do assunto, mas diz que entregou para o Pazuello. Mas está encerrado mesmo ele ameaçando o senhor. Não, está encerrado o fato de que nós estivemos com ele e entregamos a denúncia para ele. Tá, mas ainda... Agora eu vou até o fim. Primeiro, como o joguinho deles, né? Pelo menos do Palácio, através do Onyx, deixa bem claro que nós cometemos uma denunciação caluniosa. Então eu, mais do que nunca, eu sou o maior interessado hoje em comprovar de que aquele contrato, ele jamais deveria ter sido tocado para frente da forma que ele foi. Mas o senhor entende que... E a saúde está cheia de corrupção lá dentro, todos nós que estamos em cima já sabemos. Tem muito para explodir nos próximos dias. Eu virei um para-raio de denúncia. Hoje, todo mundo que tem uma denúncia ou tem uma suspeita, leva para a gente, lá para o meu gabinete, a gente está tratando com Mas uma devida o senhor entende cautela. que com essa coisa do áudio vai ficar sempre um suspense a seu respeito? Mas eu não tenho Porque o áudio. senhor sabe que... O senhor não tem, mas o seu irmão tem. É isso que a gente está Como entendendo. é que eu faço assim, amigo, é o seguinte, eu acho que você gravou pelas conversas... Não, eu acho não. Se ele gravou e o senhor estava com ele no palácio, o senhor sabe se ele gravou Até para ou não. ele se preservar, E mais, né, deputado? Porque ele Pois é um se ele quer se servidor preservar, público. eu vou dar um conselho para ele, se ele estiver assistindo. Guarde bem guardado. Quando você for desmentido ou tentar imputar para a gente denunciação caluniosa, você acaba com a carreira de quem Porque fez olha isso pra só, gente, que é deputado, o fácil. senhor disse várias vezes... Se você tem em esse programas. áudio, guarde ele com carinho. Não é para a mídia que você tem que entregar, é para a justiça. O senhor disse em vários programas, falou da surpresa mágica, falou que o senhor tinha como provar. E quando o senhor fala que o negócio está encerrado, que não quer mais falar sobre o assunto, a impressão que passa é que o senhor e o Bolsonaro Então vamos corrigir. fizeram algum tipo de acordo. Nunca. Porque como é que pode? Como é que você faz acordo com um cara que fala da minha vida acordo pregressa? é- Eu não respondo a nenhum processo criminal. Eu não tenho nenhuma condenação. O cara vai a público, minimiza a Mas ele não denúncia. ataca o senhor. Ele chama a CPI de bandido, ele fala que o ministro Barroso é imbecil, ele fala todo tipo de impropério para todo mundo, mas para o senhor ele não fala. E aí o senhor vem sabe e que eu diz, falei a verdade. eu não vou mais falar sobre áudio. E o que eu posto Alguma nas coisa... minhas redes é assunto encerrado. O presidente confirmou que nós estivemos com ele e que ele tocou para frente. Agora nós vamos investigar. Primeiro, pelo menos a minha continuidade daqui para frente. Esse assunto que eu estive com o presidente morreu. Concorda comigo? Morreu. Ele confessa que eu estive com ele. Por exemplo, várias notícias dão conta de que ele falou de 2 figurões do Centrão. Isso foi publicado em matérias
que davam várias frases que foram ditas na reunião. Falou ou não falou de 2 figurões do Centrão? Eu lembro que a gente falou de vários personagens políticos por vários motivos, inclusive por conta dos combustíveis, por conta dos governadores. Por exemplo, quais personagens? Malu, eu preciso encerrar o bloco. Termina, deputado. Quais personagens? Não, a visão é a seguinte, Malu, eu entendo o que você está dizendo. Fica parecendo que, de alguma forma, a gente, quando você fala assim, assunto encerrado, é assunto encerrado de verdade. Não tem por que eu ficar nesse embate eterno que o presidente falou ou não falou a verdade, que é ou não é aquilo que a gente colocou para ele. Porque ele não desmente, ele só minimiza a denúncia, o que é muito frustrante para quem esteve do lado dele o tempo todo, quem sempre o apoiou, quem sempre tanto acreditou nele que levou as denúncias para ele. E não, de repente, midiaticamente, para o plenário, como que é muito normal que alguns colegas normalmente fazem, explode a denúncia, joga para o ventilador. Tentei poupá-lo. No momento em que meu irmão é jogado para dentro daquele furacão, e nós somos atacados pelo Palácio, ali acabou, não tem como eu voltar atrás de tudo que nós começamos agora, que é o quê? Nós vamos provar por A mais B que existe sim desvio de conduta dentro do Ministério da Saúde. Agora, isso é uma nova fase. Nós passamos da fase do presidente tentar minimizar, porque ele, no momento que ele admite que recebeu os documentos, tocou para frente, e agora nós vamos para a fase de provar, então, que tudo aquilo que nós denunciamos é grave e que deveria ter sido administrado lá atrás. Se o presidente fez ou não fez, aí já não é comigo. Bom, o assunto certamente não está encerrado, tem muito assunto, mas o bloco precisa terminar. A gente vai para um breve intervalo, estamos em primeiro entre os assuntos mais comentados do Brasil no Twitter, voltamos já já. Bradesco, experimente o futuro. Estamos de volta com o deputado Luiz Miranda. Deputado, o senhor mencionou agora há pouco que na sua conversa com o ex-ministro Eduardo Pazuello, ele disse que alguém cobrou um pichulé dele, que seria um alto figurão da República, que o senhor evitou dar o nome porque não quer incorrer em algum tipo de injustiça. Mas acontece que a gente tem uma CPI montada para apurar esse assunto. As denúncias não se restringem à compra de vacinas. O senhor mesmo disse que há um esquema no Ministério da Saúde montado. O senhor não acha que, ao omitir esse nome, o senhor acaba deixando de prestar um serviço para colocar tudo às claras e a CPI ter a possibilidade de apurar isso? Porque o general Pazuello provavelmente vai ter de voltar à CPI, vai ser cobrado a falar esse nome. Não seria agora o momento do senhor deixar essa conversa às claras? Senadora Simone Tebet ensinou bem, né? Esse é o jeitinho. Mas não, eu já estou convencido de que no momento que a CPI entendeu, eu expliquei para todos os senadores, que a presença do ministro Pazuello, né, do ex-ministro Pazuello, era importante para que ele esclareça essas informações. Eu não quero ser a pessoa que ouviu falar. Eu acho que quem presenciou, quem vivenciou, quem passou por isso, é que tem que falar isso na CPI. Os senadores já sabem, eu já dei informação para eles do nome, né, nos bastidores, mas pedi encarecidamente que isso seja tratado com a seriedade que é envolver o nome de uma pessoa que, porventura, não tem nada a ver. Pode ser um devaneio da pessoa. Eu já vi muitas das vezes que a pessoa quer demonstrar o motivo de uma exoneração, porque ele está saindo, para não parecer que foi incompetência ou algo do gênero. E me preocupa se aquele momento foi um momento verdadeiro, se a fala dele foi uma fala verdadeira. É nesse sentido que eu quero preservar esse nome. E não para proteger ninguém que, porventura, tenha cometido qualquer tipo de ilícito. Mas acho que o Pazuello, sem dúvidas, ele tem como falar tudo aquilo que ele falou para mim dentro da aeronave. Foi muito mais amplo. Sendo bem sincero, foi muito mais amplo, mas volto a dizer, eu sou muito responsável nas minhas falas, diferente do que... E ele era ministro no cargo ainda. Era ministro. Então tem uma prevaricação óbvia aí também. Se um ministro incumbido do cargo não toma nenhuma providência, sabendo que várias pessoas o estão achacando e cobrando propina, tem mais prevaricação aí. Ele não afirmou que era propina, mas que eram emendas de final do ano para determinadas áreas ou para determinados prefeitos, prefeituras, né, governos, né, que ele, naquela visão técnica dele, não precisavam. Isso não tinha motivo nenhum para ele poder fornecer aquele recurso extra de final de ano. Isso, nesse ponto, eu posso falar. Foi bem claro. E aí ele deixa isso de uma forma bastante insatisfeito de que, por ele não ter cedido, a cadeira dele tinha sido colocada em jogo. O que é mais grave,
é o presidente ter aceitado tirar o Pazuello depois dessa ameaça. Mas o Pazuello também sabia do caso Covaxin, né? Ele também foi informado. Isso também não seria uma prevaricação e o Pazuello não fez nada? No momento que eu estou com o Pazuello no domingo, eu falo que fiz uma denúncia ao presidente, ele não tinha conhecimento nenhum. Até o final do dia, não tinha conhecimento nenhum da denúncia que eu tinha levado ao presidente. Porque como o nosso ambiente estava rodeado de outras pessoas, o ministro Pazuello em nenhum momento comentou comigo, deputado, eu já conheço o caso, eu estou sabendo do que se trata e tudo. Até naquele momento, no domingo, né, e olha que ele foi exonerado 2 dias depois, ele não sabia de nada do que era tratado. Ele foi exonerado, mas ele ganhou um cargo logo em seguida, né, na presidência. Você acha que isso pode também ter sido uma forma de calar a boca dele, ou ele não falar o que sabia? A decisão do presidente, ele sabe da importância daquela pessoa, não. Volto a dizer, inclusive eu falei isso na CPI, que eu acho que o Pazuello, depois de ter escutado isso dele, eu fiquei com a visão de que ele foi injustiçado, né? Que ele tentou fazer por diversas vezes e foi impedido. Agora, quem impediu, quem tem força para impedir um ministro de tomar as decisões corretas, aí acho que a história tem que contar isso, né? Acho que o Flávio tinha pedido antes, Maluf. Deputado, o senhor já afirmou que o Pazuello não citou o Ricardo Barros, mas se fala muito do Ricardo Barros em eventuais esquemas de corrupção do Ministério da Saúde. O que o senhor sabe a respeito do Ricardo Barros e esses esquemas? Qual a participação dele? Eu posso ser bem sincero, eu não sei nada sobre o Ricardo Barros de forma concreta. O que foi surpreendente na CPI, os senadores, enquanto estavam me indagando, pode falar, deputado, a gente sabe que é o Ricardo Barros, pode falar que é o Ricardo Barros. Era incrível como os senadores tinham o nome do Ricardo Barros na ponta da língua. A todo momento, eu fui técnico. Volto a dizer, eu já passei por isso. Eu já fui acusado de coisa onde eu vi um personagem e numa grande emissora de televisão que nunca tinha feito nenhum negócio comigo. Pior, lavava carro na frente do meu prédio. Então, assim, só quem já passou por esse tipo de situação sabe a cautela que você tem que ter em citar nomes. Então, eu não tenho nada que eu conseguiria provar hoje que Ricardo Barros tem ou não tem qualquer tipo de envolvimento. Mas na CPI eu tomei um susto, porque eu tinha escutado do presidente aquela deixa que o presidente deu, né? Falou assim, esse cara de novo, né? Ele sabe me dizer se o Ricardo Barros está envolvido? E aí eu e meu irmão falamos que não, que a gente não aliás, a gente não sabia nome nenhum, porque a gente tinha informação de um contrato que da forma que estava sendo manuseado, tocado para frente, estava errada e que o presidente deveria investigar, que era muito grave, vindo principalmente daquele mesmo grupo econômico, que já tinham vários outros problemas e várias outras investigações. Mas eu não tenho essa afirmação para lhe dar quanto ao nome Ricardo Barros. Eu queria que o senhor primeiro respondesse a pergunta que o senhor mesmo fez para a Constância. O senhor disse que só uma pessoa pode impedir o Pazuello de se contrapor ao pessoal do Pichulé. Quem é essa pessoa? O presidente da República, por isso que eu procurei ele. Só que E ele não se contrapôs, é isso que o senhor está dizendo? Ele mandou pagar o Pichulé, o presidente da República... Está saindo porque não cedeu a pressões. O único que tem poder de tirá-lo ou mantê-lo para segurar as pressões é o presidente da República. Falando em Pichulé, o senhor falou na CPI que o senhor já perdeu as suas emendas, o senhor já perdeu a sua política, o senhor perdeu a relatoria da reforma tributária. Isso aconteceu depois das denúncias? Depois. E o senhor perguntou, pediu explicação para alguém sobre isso? O que é que lhe disseram? Não, eu acho assim... A única coisa que me preocupou quando eu estava passando por todo esse momento, né, sofrendo aqueles ataques, sem entender nada, né, porque no momento que você leva para o presidente da República uma denúncia, e você acha que você está ajudando o presidente da República, e do nada o palácio que está lhe atacando, o governo que está lhe atacando, nas vésperas de você falar uma CPI, né, eu fiquei meio confuso, muito confuso. Mas nos dias anteriores... uma pergunta por vez, chama Roda Viva, vamos rodar. Luiz, por favor, depois você pergunta mais. O senhor mencionou que não sabe nada a respeito do Ricardo Barros, mas foi em uma reunião que o Ricardo Barros estava presente que o senhor disse ter recebido uma oferta de propina para não atravancar o negócio da Covaxin. Ora, por que o senhor não levou isso à CPI se o senhor é fonte primária dessa história? Na verdade, não foi assim, né, que aconteceu, né? Eu até discuti bastante com o editorial da Cruzoé, que não foi bem assim. Mas ele estava presente naquela reunião. Ele estava presente no local, né, foi embora, na hora que eu também estava saindo, que foi um jantar, né, com vários parlamentares, várias pessoas. Esse tipo de evento que acontece em frente Quem parlamentar. Quem mais estava lá, de parlamentares? Tinham várias pessoas, para ser bem sincero, não era nada específico, né? Essas reuniões que acontecem de frente parlamentar, onde você reúne parlamentares para poder encontros normais, naturais da política. Quem conhece a política sabe como é que é. E aí, na hora de eu sair, o proprietário da casa me acompanha até o carro e fala assim, deputado, nós temos aí
a possibilidade de ganhar aí uma grana aí com a questão da vacina. Eu tenho como lhe remunerar em 6 centavos de dólar, 6 centavos de dólar por cada unidade. E tudo, eu olhei para aquela, cara, se você repetir isso, eu vou te dar voz de prisão. Aí dou um sorrisinho para quebrar o crime. Ele, não estou falando com o deputado. Estou falando com o empreendedor, com o empresário. Estamos montando um grupo. Ele dá uma desconversada, onde fica a informação dúbia. Se ele estava falando com o empresário para investir, para poder importar, para fazer qualquer coisa, ou se ele está tentando corromper. Primeiro, ele não toca no assunto Covaxin. Como eu posso dizer? Era um momento, eu poderia ter essa interpretação, sim, se ele não tivesse feito a correção, que era o momento da Covaxin, o momento que eu estava batendo em cima, sou eu que estou brigando, eu que estou batendo em cima do tema, mas a correção dele me deixa, volta àquela história, né? A dúvida pro réu, né? Infelizmente, eu não tive essa mesma percepção que a matéria transferiu para os seus leitores. Quer terminar? Sim, por favor. Agora, o lobista Silvio de Assis já foi preso pela Polícia Federal, ele era o anfitrião dessa reunião e a casa dele, para quem passa em frente, todo mundo sabe que tem um detetor de metais. Que reunião tão republicana precisa ser presidida por esse anfitrião? Tinha muitos juízes, tinha muitos advogados. O ambiente, vou ser bem sincero, você é convidado, eu recebo assim no meu telefone. Reunião no endereço tal, evento tal, sobre energia solar. Né? Convidamos os deputados e tudo para virem jantar, para poder ter as apresentações sobre questões, tirar dúvidas e tudo. É muito normal isso. Você não checa que seu endereço pertence a B, C, D. Você vai... deixou seu celular na porta? Agora, não. Entrei com meu celular normal. Ninguém me passou por detector de metal. Pelo contrário, saí passando direto. Né? Não teve isso. Agora, só para completar, é importante a gente complementar isso. Essa vida dos parlamentares, dessas reuniões, é normal. O que você tem que se pautar depois dessa conversa, eu fui convidado, inclusive, para o aniversário e não fui. Cortei o contato, porque a dúvida, por mais que ela seja do ProRéu, eu também fiquei com a minha dúvida de que tem certos momentos que a gente tem que se afastar de determinados ambientes. Leandro. Deputado, imediatamente depois da sua participação na CPI, o Onyx Lorenzoni aparece ao vivo para todo o Brasil, com o Elcio Franco ao lado dele, e faz uma série de ataques ao senhor. O senhor, inclusive, está processando ele. Entraram hoje, se não me engano, com um processo contra o Onyx Lorenzoni. No meio disso tudo, o senhor deu uma declaração que eu acho que passou um pouco batida de todo mundo, porque teve muita coisa aquela semana. O senhor disse que entregou para o Onyx Lorenzoni, antes da CPI, meses antes, um dossiê. Eu quero saber que dossiê é esse, o que tem dentro desse dossiê e o que o senhor acha que o Onyx Lorenzoni... Foi em 2019. Que dossiê é esse? O que tem dentro? Em 2019, o meu irmão me apresentou um documento em que tinham nomes de pessoas que tinham determinadas ações muito parecidas com o que nós estamos vendo agora, né? Você autorizar um contrato a seguir com empresa terceira, só com a declaração, sem estar presente... No Ministério da Saúde? No Ministério da Saúde. Parlamentares? Não. Funcionários do Ministério que tinham ações que, na visão dele... eram pessoas que deveriam ser investigadas, né, e verificar suas ações, checar seus contratos e tudo. Então, ele entrega esse documento para mim. Eu nem lembrava da CPI qual era o teor. Eu fui ler depois. Quando eu falo ali na CPI, eu vou atrás desse documento e verifico que são informações que não são uma denúncia direta a uma empresa ou a um contrato. São o nome de pessoas que deveriam ser, né, ter uma lupa maior sobre elas. E explica isso, inclusive, na CPI. Fala assim, isso aqui só vai contaminar a CPI, porque não tem uma informação concreta. Não tem dados, não tem um contrato, mas tem informações que deveriam ser verificadas. Né? E o presidente Almar, inclusive, concorda. Falou assim, não, isso aqui realmente, primeiro, não tem a ver com o Covid, não tem a ver com o momento que nós estamos vivendo e de fato, se o Onyx fez ou não fez, ele pode perfeitamente dizer, não, verifiquei todas as pessoas, não tem nada contra elas e... ficou por isso mesmo. Então, mas sabe o que esse dossiê, é um dossiê de pessoas e comportamentos. Ficou essa informação de que o senhor entregaria o dossiê à CPI, depois o senhor não entrega, fica sempre no ar a sensação de que o senhor blefa muito. Não, pelo contrário, eu levei para o presidente Almar. Porque a CPI disse que não recebeu ainda. Não. O que aconteceu foi o seguinte, na hora que eu levo o documento, ele falou assim, isso aqui não tem interesse nenhum nisso aqui não. Ele olha e fala que não quer, isso? Ele falou os assim, nomes não são coincidentes com os escândalos de hoje. Não, exatamente. Ele falou assim, isso aqui é irrelevante para a CPI, nesse sentido, né? Não que não foi entregue, e a entrada dele, protocolar, isso ir para a imprensa e tudo, ia trazer nenhum benefício para a CPI. Pelo contrário, ia criar mais um motivo para quem não quer investigar o que é sério,
puxar esse assunto como pauta, em vez de focar naquilo Então, vamos focar nos dias de hoje. O senhor deu uma entrevista à Folha de São Paulo em que o senhor diz duas coisas, que o caso Covaxin é fichinha, perto do que acontece no Ministério da Saúde, e que há uma operação 100% fraudulenta para a compra de testes de Covid. O senhor pode detalhar essas duas informações? Bom, eu tenho, assim, volto a dizer, a gente vira um para-raio de informações, né? Nós temos algumas informações que já são investigadas hoje pela própria CPI, que inclusive pessoas já foram, como é que seria? Convocadas, né? Convidadas, depende de cada um, sobre casos que nós levamos, né? O nosso gabinete, o gabinete do deputado Luiz Miranda, engajou em provar isso, né? E já estão sendo chamadas essas pessoas para explicarem. E existe esse dos testes, que existia uma compra para ser feita de milhões de testes. Nesse momento, nós estamos precisando de milhões de vacinas. Não estamos precisando testar a população, nós estamos precisando vacinar a população. E isso é uma coisa que estava tramitando. Se não tivesse tido todos esses problemas agora na CPI, teria ocorrido uma compra. A última informação que eu tive do documento, esses documentos de reuniões que tem, né, é algo em torno de 300 milhões de unidades estariam sendo negociados de teste. Então, o Brasil não está precisando comprar teste. Não, com intermediação de empresas também. Quem está envolvido? Que empresas? Então, aí é que está. Eu estou tendo dificuldade de ter acesso ao documento. Vou fazer um requerimento de informação essa semana, porque parece que usa uma ONG que faz... ONG? Não lembro o nome agora, mas uma famosa de fazer negócio com o Ministério da Saúde. Ela tem recurso próprio, usa recurso do fundo do Banco Nacional e estaria envolvido numa compra de 300 milhões nesse momento. O que eu tenho é aquele documento de reunião, ata de reunião, o interesse do governo, a mesma ata de reunião que nós tivemos aí em novembro de 2020, onde foi oferecida $10 a Covaxin. É uma ata dessa onde o governo, o Ministério, disse que ia tocar para frente a aquisição desses testes. Então, nós colocamos isso uma lupa maior. Só que como eu não consigo ter acesso aos documentos, nem o meu irmão consegue ter acesso aos documentos, nós vamos fazer um requerimento de informação para o Ministério fornecer aquilo que, de fato, ocorreu quanto a esse problema. Certo. Deputado, o senhor na CPI da Covid ficou muito relatando casos de denúncias no Ministério da Saúde e na hora que os senadores te apertavam mais, o senhor falou que eles sabiam que o senhor ia passar depois de fazer essas revelações. O que eu quero saber é por que o senhor falou isso? Se o senhor está recebendo alguma ameaça, já recebeu, interlocutores do Palácio do Planalto te procuraram antes ou depois da denúncia? O senhor falou com o Ricardo Barros antes ou depois da denúncia? O senhor está sentindo medo de algum tipo de ameaça que possa vir por parte do governo? Bom, eu acho que todos vocês acompanharam as redes sociais. Eu sei o que eu passei e estou passando. Estou recebendo apoio da grande maioria da população. É uma coisa que me deixa muito feliz. Quero aqui agradecer a todos aqueles que querem realmente saber da verdade e não defender uma mentira. Porque quem criou várias narrativas não foram os irmãos Miranda. Os irmãos Miranda tiveram um único objetivo, né? Salvar vidas. Nós defendemos uma investigação de forma técnica, sem ofender ninguém, sem apontar nome de ninguém, tampouco do presidente. Mas nós sofremos, tanto na véspera do depoimento, ataques diretos, ataques esses nós levamos agora ao conhecimento do STF, através de uma denúncia-crime, como nós estamos sofrendo vários ataques constantes nas redes sociais, inclusive dos palacianos e dos filhos do presidente. Mas alguma ameaça, alguma coisa que deixa mais... Várias, que no momento que você provoca a população, dando a entender que você é um inimigo, que você tem algum interesse por trás, alguns mais apaixonados escrevem que vão te matar, que vão te agredir, que vão fazer maldade com você, com sua família. Isso tem aos montes. E o que mais me surpreende é que nós pedimos segurança para a Câmara dos Deputados. O presidente Arthur Lira jogou para o departamento DEPOL a responsabilidade e disseram que não tem efetivo. Né? Meu irmão, por sua vez, pediu também segurança. Ele teria que se restringir da sua liberdade se ele quiser garantir sua segurança. Então, quer dizer, nós fizemos o que qualquer brasileiro sério, honesto, que quer salvar vidas, que acredita que esse mecanismo ele tem que deixar de existir nesse país, se a gente quiser um país sério, nós denunciamos algo a ser investigado. Nós não acusamos pessoas. E nós estamos sendo massacrados. Somos nós agora os errados. Mas alguém do governo te procurou? Não, a única pessoa do governo do governo, da base governista, vou chamar assim, me procurou, alguns parlamentares que me procuraram foram no sentido seguinte: te acalma,
você não tem inimigos aqui, não é todo mundo que concorda com isso. E o senhor se acalmou depois disso? Gente, uma pergunta por vez. Malu, por favor. Não, só para acabar de esclarecer esse caso da Covaxin, porque o diretor de logística do Ministério da Saúde, o Roberto Dias, foi à CPI dizer que vocês estavam fazendo essas denúncias porque o seu irmão queria um cargo no Ministério da Saúde e ele não deu. Eu queria saber se isso é verdade. E ele também acusou o senhor de fazer negócios no Ministério. Exato. É inacreditável como ele é um mentiroso quanto mais, né? Ele deveria ter sido preso da CPI, a exemplo do último caso. Porque, primeiro, ele não tem poder... Saiu. Foi ele que saiu. Ele saiu, detido. Foi ele que foi preso? Foi ele. Está explicado porque ele foi preso. Obrigado. Você viu como é que é tanta informação, gente. Eu peço desculpas, mas a verdade é o seguinte. Ele não tem poder para dar cargo para ninguém. O único cargo acima do meu irmão, que meu irmão é chefe do setor, seria o dele. Então, meu irmão só ia pedir para ele, para o Roberto, o cargo dele, ou dele ou do ministro. Porque ou ele é o diretor do departamento ou do ministro. Só quem conhece o governo Bolsonaro, e aí, para escancarar a mentira, sabe que nenhum ministro tem autonomia de nomear ninguém. Todas as nomeações são feitas pela Segov. Qualquer repórter que cobre hoje o governo Bolsonaro sabe que todas as nomeações, todos os pedidos de cargo ocorrem dentro da Segov. Verifica lá dentro se tem um dia uma reunião minha pedindo cargo para o meu irmão, que já é chefe desde 2016, muito antes de eu ser deputado. Ele mente, ele acusa com falácias, né, com criar... Eu até agora desmenti todas as falácias. Que não é o presidente, que o presidente não tem a menor ideia do que acontece lá. Que esquema seria esse, deputado? Que ingerência o deputado Ricardo Barros tem sobre o Ministério da Saúde? Eu não chamaria de esquema, né? Mas isso existe muito na política, quando você entrega uma pasta para alguém coordenar, para um partido, indicar um nome, né? O próprio Democratas foi, de certa forma, no início, afirmado que nós tínhamos o Ministério da Agricultura, porque a Tereza Cristina estaria ali. Da Saúde também, o Mandetta. Né? O Mandetta, né? E não é uma verdade. Eu, como democrata, nunca tive acesso privilegiado por ter um parlamentar do Democratas ali dentro. Só que na saúde, especificamente na saúde, né, a gente não vê o presidente tendo a mesma gerência que ele tem sobre todos os outros ministérios, que ele que indicou a pessoa, ele que controla, ele demonstra claramente ter essa gerência de forma tão clara que ele mesmo afirmou que jamais permitiria um contrato ser assinado se não tivesse a Anvisa da vacina. Esse contrato estava lá assinado, já estava tramitando, já estavam tratando de LI, de importar a vacina, sem ter Anvisa. Agora, deputado... Então, assim, será que o presidente tem mesmo a gerência sobre o Ministério da Saúde que todos tentam colocar? Não tem. A gente percebe pelas denúncias que chegam, pelas informações e pela cara do presidente quando a gente leva a denúncia para ele. Ele não tem essa gerência sobre o Ministério como ele tenta demonstrar. Mas o senhor dizia um pouco quando fala do assunto Ricardo Barros. O senhor... a Constituição perguntou se o senhor conversou com ele. É porque vocês querem que eu impute a ele algo que eu não posso provar e eu não sei. Alguma coisa do Ricardo Barros? Ele conversou com o senhor depois da denúncia? Não nada. O senhor tem medo de Ricardo Barros? Mas ele procurou o senhor antes da denúncia, né? E disse que vamos conversar, amigo, alguma coisa assim, não foi? Antes do seu depoimento. Na quarta-feira, na verdade, eu recebi uma mensagem do Ricardo Barros, assim, vamos conversar? Eu falei, claro, agora? Ele não me responde mais. Ele não responde, não Tô com medo do senhor gravar ele. Tanto que quem tem medo é ele. Eu não gravo parlamentar. O seu irmão. Eu não gravo parlamentar. Assim, uma coisa que o Roberto Dias falou no depoimento, sobre a qual eu queria ouvi-lo, porque eu imagino que o seu irmão também tenha conversado com o senhor e a essa altura o senhor está por dentro, ficou muito evidente que existe uma divisão entre Roberto Dias, Ricardo Barros, seja quem for, o Centrão, e os militares. Existe ali uma tensão entre ele e o Elcio Franco e existem diversos coronéis citados, foram citados na CPI em diversas ocasiões. O que é que o senhor sabe sobre isso? O que é que o seu irmão lhe falou sobre a relação entre os militares e o Centrão no Ministério da Saúde? O que a gente sabe é que o próprio Pazuello tentou tirar o Roberto Dias e por pressão, e aí... Mas é porque os militares são honestos e o Centrão não é, ou é porque tem uma briga ali dentro? Eu não tenho, volto a dizer. Porque eles se acusam mutuamente. Isso é uma investigação que tem que precisar, se os militares estão envolvidos, se não. Agora, que o Pazuello tentou tirar o Roberto Dias dessa pasta, eu não só sei como irmão do Luiz Ricardo Miranda, como parlamentar. Isso teve esse movimento. Mas aí fica contraditório, porque o senhor diz que o presidente obrigou o Pazuello a manter o pichulé, mas ao mesmo tempo o senhor diz que o presidente não tem gerência sobre a saúde. Afinal, o presidente tem ou não tem gerência sobre a saúde? Ele manda ou não manda ali? O presidente tem total gerência, é ele que manda. A percepção que nós possuímos é de que ele
atende a pedidos que não necessariamente são do interesse do próprio presidente. Tá claro. Tá certo. Então, com isso, a gente encerra o segundo bloco, ainda em primeiro lugar no Twitter, entre os assuntos mais comentados do Brasil. Mande a sua mensagem com a hashtag Roda Viva. Quem sabe a sua pergunta vem parar aqui no programa para o deputado Luiz Miranda. Já voltamos depois do intervalo. Bradesco, experimente o futuro. Estamos de volta com o deputado Luiz Miranda, aqui no centro do Roda Viva. Deputado, o senhor tem sido muito atacado pelo deputado, seu colega Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. Em postagens nas redes sociais, ele diz: Luiz Miranda é acusado de dar golpe milionário em investidores, cheque falso, MP denuncia Luiz Miranda. Aí fala: conheça Luiz Miranda, o novo queridinho da mídia. Luiz Miranda chega de colete, já vi um 171 na minha vida, mas igual ao tal do Luiz Miranda, está para nascer, meu Deus. Como o senhor vê esses ataques e como o senhor responderia a isso, a essas tentativas de desqualificação do senhor? O senhor não acha que se ficar a palavra do senhor contra a palavra do presidente e dos filhos dele, o senhor pode sair perdendo? Vera, vou ser bem sincero. Na minha história de vida, eu fui pautado muito pela minha fé. Estou casado há 22 anos com a minha namoradinha dos 17 anos de idade. Minha família toda é cristã e acho que eu tenho que me manter sempre equilibrado dentro da palavra de Deus. Que pessoas como ele, eu só tenho piedade e oro por ele. Porque, primeiro, eu não respondo em um processo criminal. Nunca dei golpe em ninguém. Não existe nenhuma comprovação disso. Fui muito perseguido, principalmente pelo grupo deles. Eu, sim, consigo comprovar que quando nós fomos na viagem de janeiro para a China, ver empresas tecnológicas que hoje estão todas presentes no Brasil, inclusive negociadas pelo próprio governo do pai dele, que naquele momento atacou a gente, criaram as mais terríveis fake news sobre nós. Que aquilo desencadeou narrativas como quem ia dar golpe, que você não prestava, que veio para o Brasil. E ainda assim o senhor continua apoiando o governo? Não é questão de apoiar, Vera. Eu tenho piedade, eu tenho dó. Eu tenho dó, porque esse ódio deles, no final, quem vai pagar o preço são eles. Olha o exemplo do Trump nos Estados Unidos. Ao invés dele focar em fazer o governo dele, ao invés deles focarem numa reforma tributária, onde eu sou presidente da Frente Parlamentar Mista da Reforma Tributária, estive engajado em fazer um texto que hoje está na lista do top 10 textos de economia da reforma tributária, a própria atualização da tabela do imposto de renda. Eu tenho um projeto que mudaria radicalmente a vida do povo brasileiro, desonerando o consumo, aumentando a rentabilidade do setor produtivo para gerar novos empregos. Eles não estão focados nisso. O senhor chegou a alertar Eles estão focados em esconder as acusações do governo, porque no momento que me atacam, a minha maior preocupação é o seguinte: o que eles querem esconder? O senhor chegou a alertá-lo sobre esses esquemas, a ele, Eduardo Bolsonaro? O senhor disse que conversou com ele no plenário. No plenário, em 2020, ele comentou alguma coisa comigo sobre problemas dentro do Ministério da Saúde. Eu falei: meu irmão está numa posição muito importante, que passa praticamente todos os contratos que são importados por ele, que pode te ajudar muito. Ele falou: me manda o contato do seu irmão. Meu irmão estava até salvo como Maninho, então eu mudo até o nome do meu irmão para Luiz Ricardo, Ministério da Saúde, para ele saber de onde é que era. Encaminho para o Eduardo Bolsonaro, mas nunca comentou nada comigo, se chamou meu irmão ou não. Deputado, a sua denúncia, ela vai muito para os políticos e, eventualmente, poupa todos os militares que estão na cadeia de comando do Ministério da Saúde. Elcio Franco, Pazuello. No limite, você falou que quem manda no Pazuello é o Bolsonaro, mas tem um homem do meio aí que a gente não falou aqui, que é o Braga Neto, que é o ministro da Casa Civil. Na semana passada, o Omar Aziz, que é o presidente da CPI, durante a oitiva do Roberto Dias, ele falou claramente para o Roberto Dias que sabia que o Roberto Dias tinha feito um dossiê, sabia onde estava o dossiê, com quem estava o dossiê e sabia que o Roberto Dias recebia ordens de um e-mail da Casa Civil. O senhor sabe alguma coisa sobre esse caso? Não sei. Mas uma coisa eu posso lhe afirmar.
As pressões que o meu irmão recebia, entre elas, incluíam pressões de coronel, acho que é o coronel Pires, aqui para não faltar, com a verdade, na sexta-feira, às 11 horas da noite, com os contatos dos empresários. Que era da Secretaria Executiva, então, comandado pelo... Isso aí eu não encobri, eu coloquei para a CPI a todo momento. Aqui não tem conversa. Mas da Casa Civil chegou alguma pressão para o seu irmão? Não. Em nenhum momento meu irmão me comenta isso, que ele sofreu pressão. Meu irmão comenta comigo, estou recebendo pressão desse coronel, que é subordinado do coronel Elcio, que seria diretoria executiva, e direto do meu diretor, que seria o Roberto Dias. Isso foi o que ele comentou comigo. E do tal do Lial, né? E do Lial também, né? Para mim, quando ele comenta comigo, são desses dois mais fortes, que ele manda até o print. Sim. Que ele diz que no final de semana, 11 horas da noite, às 23 horas, com contato de empresário, e na sequência, no sábado, às 8 horas da noite, perguntando cadê ali. Para esse caso Covaxin, eu já vou abrir a roda, mas hoje uma reportagem de um portal de notícias tenta descaracterizar a denúncia que o senhor fez para o presidente, dizendo que o senhor só mostrou recortes de jornais e que não teria mostrado o tal do invoice. Como é que foi isso? O senhor mostrou o invoice também? O invoice só chegou depois? É bom esclarecer isso. Não, o presidente viu tudo, o processo inteiro. Meu irmão imprimiu o processo, mostrou para ele o contrato, até para mostrar para ele do que a gente estava falando. As matérias que existem não são sobre a Covaxin, são sobre a Global. Né? Mas o senhor disse que ele não olhou direito, o presidente realmente, de fato, os documentos, né, do processo, ele só entendeu. E aí, quando a gente aponta para ele a nossa maior preocupação, que não é só ter uma empresa terceira, que não está dentro do contrato, no paraíso fiscal, não era só a questão do quantitativo diferente, pagamento à vista, mas quem era a empresa por trás? Que era a empresa Global, que já tinha dado um prejuízo de 20 milhões no Ministério da Saúde, responde criminalmente, por isso tem investigação criminal sobre o caso, também estava envolvida. Eu, como parlamentar do DF, foi onde mais me deixou, de certa forma, revoltado, porque na Secretaria de Saúde tem um problema com esse mesmo grupo. Então, eu sou enfático com o presidente nesse sentido e, de fato, ele não se atenta aos detalhes da documentação técnica, mas ele dá muito mais atenção às matérias da Global. Ele entende claramente que era grave, que se, de fato, essa empresa é investigada, essa empresa deu um prejuízo de 20 milhões no Ministério da Saúde, e ainda assim ela estaria fazendo um novo negócio com o Ministério da Saúde, aquilo era grave. E ele fala que vai acionar o DG da Polícia Federal. Agora, gente, é uma coisa que é importante. Se vocês observaram, ainda há pouco você colocou que os filhos do presidente me atacam, ou me atacaram, né, naquele momento, não sei qual foi a intenção, se era encobrir, se achava que eu ia atacar o presidente. Em nenhum momento eu ataquei o presidente, eu levei a notícia. Essa é uma grande verdade. Se o presidente tocou para frente ou não, é isso aí quem tem que responder é ele. Eu não fiz nenhuma denúncia propriamente dito. Eu apontei erros graves que deveriam ser investigados para se tornar uma denúncia. Né? Isso é uma coisa importante. Agora, observa-se claramente que todos os governistas defendem a empresa com unhas e dentes. Parece até que nós estamos cometendo uma acusação leviana a uma empresa séria, que nunca teve problema com o Ministério da Saúde, nunca teve nenhuma denúncia. Agora a OAB aparece com uma denúncia de que eles deram um prejuízo de 8 milhões na OAB também. Então, é uma empresa que constantemente está envolvida em investigações criminais, enfim, desvios de conduta, e nós, por estarmos levando para o presidente, cometemos um erro. Essa é a visão que a gente tem, e isso nos surpreende, porque a base governista tende a querer defender esse grupo econômico. O que está por trás disso? Flávio. Agora, deputado, o senhor teve essa conversa com o presidente, depois, no dia seguinte, falou com o Pazuello, o processo de compra continuou. O senhor realmente ficou convencido que o presidente tomou algum tipo de providência? Por que o senhor demorou tanto para vir a público e falar sobre isso? Eu não via público, né, Flávio? Eu não via público, eu fui colocado dentro do furacão. Né? Vaza um áudio do MPF do meu irmão, né? Dá a entender de que o meu irmão, do dia 31, quando fala para o MPF, os fatos ocorridos eram anteriores, por que ele não denunciou, por que ele não fez nada. Eu vou lá explicar na CPI e aí fica entendido de que, de fato, ele tinha denunciado no dia 20 e que era importante que a gente, então, testemunhasse perante a CPI. Tanto é que eles pedem para a gente jurar, fazer juramento e falar a verdade. Nós aceitamos ali, de coração aberto, porque não tinha muito o que falar, é falar a verdade de fato. Então, nós não viemos tardio. Na minha opinião, eu dou uma entrevista no dia 2/6 para o CB Poder, lá em Brasília, que é transmitido pela TV Brasília, que eu falo desse caso, sem citar nomes,
E de forma muito transparente, de coração aberto, eu dou a entender, para quem assistiu a entrevista, de que, num caso, aí eu cito, de uma empresa que já tinha dado um prejuízo de 20 milhões para o Ministério da Saúde, agora que tentou vender vacinas, e foi eu que denunciei para o presidente, e o presidente, lutando para combater a corrupção, travou, denunciando para a Polícia Federal e tudo. Na minha opinião... Acreditava no presidente nessa época, então, nesse momento, eu tinha certeza que o presidente tinha denunciado para a Polícia Federal e ele que tinha travado. Eu tinha certeza agora, dia 2/6, eu tinha convicção de que a compra não teria ocorrido porque o presidente tinha agido. Quando que eu percebo que algo muito grave vem ocorrendo e que eu talvez estaria enganado? Da forma que eu fui atacado. Pela própria base do governo. A forma que eu fui atacado me demonstrou o seguinte: opa, estou mexendo num cacho aqui de maribondo, num vespeiro, algo está errado. E aí me faz ter um maior interesse, inclusive, de investigar o que está acontecendo no Ministério da Saúde pela reação deles. A reação deles, inclusive, me faz crer que tem algo muito maior do que a gente imagina. Acho que o Luiz diga, Malu. Não, é porque o senhor falou uma coisa no começo do programa que eu anotei e estava querendo perguntar, queria aproveitar a ocasião. O senhor falou, apesar de conhecer a vida pregressa do presidente, a gente confiava no presidente. Do que o senhor está falando quando o senhor fala em vida pregressa? Todas as pessoas que tentaram, de certa forma, se opor a uma decisão do presidente, apesar de conhecer como é que ele age, se você errar, eu ainda assim confiei nele. Se você observar, em nenhum momento o que eu trouxe foi uma denúncia contra o presidente. Diferente do que muitos falaram, inclusive da base governista, ele está atacando o presidente. Onde que você ataca o presidente levando a denúncia para o presidente? Mantendo isso em sigilo, a pedido do presidente. Nós vamos guardar isso aqui em sigilo. Pede para o meu irmão não postar foto, para que ele não sofra nenhum tipo de represária até que as investigações se deem curso. Meu irmão não postou nada, meu irmão guardou a foto. Mas o senhor postou. Eu postei, ele me autorizou. Você, como parlamentar, não tem problema nenhum, né? Você pode falar que a gente tratou de outros temas aqui, esse aqui vamos manter em sigilo, seu irmão não posta, para preservá-lo. Então, quer dizer, o presidente demonstra claramente que estava preocupado com o meu irmão e queria investigar. Então, é uma situação que eu não conseguia até, juro por Deus, onde é que em algum momento, nas minhas falas ou no meu depoimento da CPI, eu imputo ao presidente qualquer tipo de crime. Luiz. Deputado, hoje eu recebi uma resposta da Procuradoria-Geral da República de que o senhor ainda não a procurou para apresentar suas provas a respeito do inquérito de prevaricação do presidente da República. Por que eu teria que apresentar isso para a Procuradoria-Geral da República? Por que eu tenho que fazer uma denúncia? Eu não sou denunciante. Mas o inquérito do presidente, não sou eu. Eu não denunciei o presidente. Volto a dizer, tem um contrato que tramitava em desconforme com a legislação brasileira, vou ser bem claro, entendeu? O contrato está errado. Aí disseram, a invoice foi corrigida no dia 23. Mentira. Continua errado, porque no momento tem uma empresa terceira que não está no contrato, não tem nenhum lugar da nossa legislação que permite pagar uma empresa terceira num paraíso fiscal. Então, ele está em desconforme. Fora os diversos outros erros, inclusive por não possuir a Anvisa, não ter sido aprovado pela Anvisa, ter 3 negativas da Anvisa, tem uma série de outras falhas que impedem de importar essa vacina Covaxin. Né? Fora as denúncias da empresa, que o Maximiano é o sócio de praticamente, se não me engano, são 11 empresas, 10 empresas. Então, assim, apesar de tudo, em nenhum momento eu falo de presidente da República. Então, por que eu levaria uma denúncia do presidente da República? Não tem denúncia contra o presidente da República. Foram as suas palavras que ensejaram esse inquérito. Aí é outro problema. Aí você está dizendo para mim o seguinte, eu trago para você uma informação para que você dê atenção a ela, que ela é grave, gravíssima. Nós estamos falando de salvar vidas. Para de pensar só na grana. Vamos pensar nas vidas que foram perdidas na briga com esse 1,6 bi parado, que deveríamos ter comprado já outra vacina. De qualquer outro fornecedor, que principalmente aqueles que já estavam visados. Certo? Nós estamos falando de salvar pessoas, vidas. Deputado. Estão preocupados se eu falei a verdade, a gente fala a verdade, por que eu não denunciei? Não. Eu denuncio o presidente e o presidente não faz nada. A culpa é minha? Deputado, não. Mas... O senhor pode até não ter procurado a Procuradoria-Geral da República, como o Luiz perguntou, mas o senhor certamente será chamado pela Polícia Federal a partir de agora. O senhor não pode se esquivar disso, nem se eximir de apresentar essas provas. Vera, não dá para dizer, olha, eu fiz verdade. pelo Brasil, fiz pelas vidas e agora não é mais comigo. Não eu tem falei essa isso, possibilidade. Vera? Praticamente Eu entendi. Também entendi isso. Eu provocá-los no momento em que você já tem, inclusive, senadores que denunciaram direto para o STF, que já foi para a Procuradoria-Geral, que já devolveu, que já mandou a PF investigar, está andando. Eu acho que nesse momento eu sou a testemunha.
E não quem vai levar a denúncia. A denúncia foi feita. Não, o senhor é alguém que tem que denunciante. Denunciante. O senhor é denunciante. Tá bom, se vocês me veem como denunciante, eu posso lhe afirmar uma coisa, Luiz. Eu vou voltar para tudo que eu falei na CPI, eu vou repetir em qualquer encaminhamento jurídico. Qualquer um. Eu só não vou provocar, porque eu já sei que existe um inquérito em curso. É desnecessário, é só isso. O senhor disse que tem provas dessa reunião, que eventualmente pode ser uma gravação. Hoje, que recebeu os documentos, recebeu os papéis. Ao não apresentar até agora à Procuradoria-Geral da República, no fim o senhor não acha que acaba protegendo o presidente de uma consequência maior? Talvez apresentar à Procuradoria-Geral da República protegesse mais o presidente. Mas a gente faz um breve intervalo, volta já com essa resposta, porque eu estou aqui estourando o tempo. Acho que alguém falou. Bradesco, experimente o futuro. Hoje o programa está pegando fogo, já vou passar direto para a Constança Rezende, que não perguntou no bloco anterior. Constança. Deputado, algumas pessoas ligadas ao presidente Jair Bolsonaro e até da base do governo têm citado e colocado acusações que o senhor respondeu no passado, né? Principalmente sobre estelionato. Em 2019, o senhor foi acusado de aplicar golpes milionários em brasileiros que quisessem ser seus sócios nos Estados Unidos. Também foi acusado em vender cursos que ganhavam dinheiro fácil e, na verdade, isso não se concretizava e as pessoas entravam na justiça para reaver o dinheiro. Também teve uma denúncia sobre investimentos de carros, que o senhor pedia recursos para investir em carros, reformava, vendia, não tinha lucro. Essas pessoas também não recebiam esse dinheiro depois. Também usou um cheque sem fundo para pagar uma dívida de um aluguel. Em 2019 também o senhor foi divulgado um áudio que o senhor orientava os seus funcionários a dizer para o oficial de justiça que a sua empresa não ficava naquele 2019? Local. Foi divulgado em 2019 e isso era para você fugir da intimação da justiça e na época o senhor admitiu que isso era imoral e que era como uma estratégia mesmo para não ser intimado. O senhor acha que todas essas denúncias agora acabam por cair um pouco do crédito das coisas que o senhor está falando agora sobre as denúncias da saúde ou esse seu passado pode ser justificado? O que é um passado quando você tem uma milícia digital te atacando? O que é um passado? Você acha mesmo que os ministros do STF são esses monstros todos que estão sendo impostos a eles? Mas é mentira? Essas coisas todas são... Todas. Todas são. Eu não respondo nenhum processo criminal, mas já fui vítima de milícia digital. Hoje, todos devidamente indiciados criminalmente, inclusive com um preso em flagrante, que foi quem pautou a matéria numa grande emissora de televisão, que eu tenho certeza absoluta que aquilo, se fosse nos tempos hoje, em que eu tenho mais experiência em lidar com criminosos digitais, né, onde eu estou enfrentando uma verdadeira máquina agora para estar aqui falando a verdade e tentando ajudar o nosso país. Sim, mas na época desses processos não tinham essas denúncias e essas pessoas todas se processaram para reaver esse dinheiro. Não tem isso. Isso aí é o seguinte, você junta uma milícia digital, onde a pessoa faz uma denúncia vazia, o Ministério Público entra com uma denúncia vazia, lá na frente o próprio MP pede a retirada da denúncia quando você tem a chance de falar no processo. Foi isso aí que aconteceu. Primeiro, eu não dei cheque para ninguém. Eu era fiador do imóvel, ou nesse caso, eu era fiador do imóvel. O inquilino pagou na época o cheque dele, mas teve um problema ano passado, porque o proprietário do cheque, né, o proprietário do imóvel, então fez uma ocorrência e ficou lá parado 10 anos. 10 anos. Aí você provoca as pessoas certas e você sofre as pressões certas. Eu também comprei o carro que era chamado na época do carro mais caro do mundo e também teve problema no pagamento desse carro. Mas esse carro mais caro do mundo? Conta pra mim. Bom, na época que o senhor comprou, ele era avaliado como o carro mais caro do mundo. Eu já tive todo tipo de conversa. Pra você ter noção, disseram até que eu queria trazer os chineses aqui para identificar os chineses perdidos no Brasil e levá-los para a China para matar lá, porque eles eram fugidos do governo chinês. Essas narrativas todas são construídas por aquilo que nós chamamos hoje, já existe investigação, dos bunkers de ataques. Puxa minha ficha. Eu não respondo nenhum processo criminal. Agora, como empresário, eu já tive vários dissabores e descontentamentos. Por exemplo, meu curso é um curso de uma plataforma chamada Hotmart. A Hotmart te exige que você dê 30 dias para a pessoa cancelar sem ônus para a pessoa.
Nenhum curso daqueles que eu fazia nos Estados Unidos, você terminava com menos de 7 dias. 7 dias estava lá concluído. 7 dias, 10 dias. Deputado. Você ainda tinha 30 dias para você cancelar sem ter nenhum ônus. Onde é que está o erro em você fornecer conteúdo? Deputado. Essas narrativas, eu conheço elas, eu passei por elas, eu superei elas, eu provei elas. E aquelas que, porventura, provocado o Ministério Público e aquilo foi a cabo para frente, eu venci todas. Eu ganhei todas elas. Agora, você ser atropelado por narrativas, por criminosos, que esses são os verdadeiros criminosos, indiciados, e isso ainda ser pauta para dizer sobre a minha honra, a minha dignidade, eu ando de cabeça erguida e durmo muito bem. Agora, quem não deve estar dormindo muito bem são os que estão envolvidos com essa corrupção, tentando retornar todas essas histórias de volta para a tona hoje. Eu tô relendo frases que o senhor falou aqui, e eu acho que a gente está com um problema de lógica. E eu queria expor esse problema, ver se você me ajuda. Eu sou muito bom em lógica. Você conversa com o presidente Bolsonaro, o presidente Bolsonaro dá um nome para você, que é o Ricardo Barros, e você entrega esse nome publicamente na CPI. Você conversa com o ministro Pazuello, o Pazuello dá um nome para você, e você não entrega esse nome porque você não quer ser injusto. Eu não entendo essa lógica. Por quê? Ué, porque você entregou... Porque eu não sei se o Pazuello, de fato, naquele momento, falou para mim... Olha só, vê se você me entende. Pazuello chega para mim e me conta uma série de situações que ele vivenciou. Envolvendo um nome que deu o dedo na cara dele. Não, esquece isso. Vamos mais longe. Não, é isso que eu quero saber. Não, então eu vou mais longe. Eu vou te explicar mais informações, então. Já que você quer informação, eu vou te dar informação. Isso, por isso. Pazuello me conta que no meio do ano passado, ele tinha comprado, inclusive, um IFA para poder o Brasil fabricar sua própria vacina. Tá bom. E ele começa a ser travado. E ele vai me contando, Por essa pessoa? Não, por um grupo de pessoas. Mas ele dá esse nome... Peraí, deixa ele falar, Leandro. Por um grupo de pessoas que ele intitulou os caras que querem mandar no Ministério da Saúde. Tá. Certo? Ele vai sendo travado. E ele vai me contando toda a luta dele para poder conseguir fazer a vacina, a dificuldade que era para ter saído com a vacina ainda no ano passado, entendeu? Com a nossa vacina. E ele vai me narrando a dificuldade. Eu falei, mas cara, você tem que denunciar isso. Isso é grave, você tem que denunciar. Ele falou assim, amigo, eu fui ameaçado, rapaz. O cara botou o dedo na minha cara e falou que ia me tirar dessa cadeira. A pessoa poderosa, em general, ficou com medo dele. Exato. Daí você tira. Aí você acha que se o general tem medo dele, e eu não sei se o general está falando 100% da verdade, porque é ele que tem que falar, vai ser eu que vou falar? Então, mas então, peraí, deixa eu ver se eu ajudo o senhor. Porque o senhor falou o seguinte... Me chama de covarde, então. Me chama de covarde. Não quero chamação de nada. Eu tenho medo. Eu aceito, porque quem tem que falar isso é o Pazuello. Quem não tem que ter medo é ele. E eu confirmo. Se ele der o nome, eu falo. Foi esse nome mesmo que ele falou dentro da aeronave. Mas ele não vai dar, sabemos, né? Por que não? Porque chegou a hora da gente escancarar o que está acontecendo no Ministério da Saúde. Mas se o senhor sabe, o senhor pode escancarar. Mas eu sei uma história que ele contou. Ele que mas o Bolsonaro contou para você. Mas também o Bolsonaro falou do Ricardo. É diferente. Não é diferente. Não, quer dizer... depoimento. Duramente, falar a verdade, me fizeram a pergunta certa, eu tive que falar. Então, o jornalista pode mentir, se eu voltar para a CPI, o senhor entrega esse nome. Vamos chamar o deputado. Vera, só o que ele falou. Se ele voltar para a CPI, ele entrega esse nome. Mas peraí, não, deixa eu veja, porque o Bolsonaro hoje já falou, a gente falou muita bobagem. Então... Ele pode tentar dizer que citou o Ricardo Barros de bobagem. Então, o Leandro tem razão. Trata-se de um assunto da mesma natureza. Você imagina o Pazuello falando assim, mas aquilo ele estava falando bobagem. Era um bate-papo, confiei nele, ele vai lá e expõe o nome do cara. Deputado, desculpe, nada do que o senhor está falando tem credibilidade. Ou o senhor entrega tudo ou não entrega nada. Mas, Vera, eu não estou entendendo. Eu estou tentando explicar que quem sabe da história completa é o Pazuello, que vai voltar agora na CPI. Essa informação que eu dei aqui no seu programa Mas como que eles vão de extrema relevância, porque ele vai ser questionado. O deputado Luiz Miranda, no Roda Viva, falou que você contou a história para ele. Ele vai dizer que isso nunca aconteceu, que o senhor inventou essa conversa. Imagina se eu dou um nome, então. Não, olha só, o senhor eu ainda vou responder um processo da pessoa que eu der um nome aqui. Quem tem que falar é ele. O senhor falou que o senhor já disse esse nome na CPI. O senhor falou mais cedo que o senhor falou... Ricardo Barros, não digo Ricardo Barros. Do Pazuello, mais uma vez. O nome da pessoa que falou, botou o dedo na cara do Pazuello, o senhor não falou. Se isso aconteceu, a história que o Pazuello me conta, quem tem que contar é ele. É um político. Tá, então é um parlamentar poderoso. Então, deixa eu perguntar uma coisa. O senhor, por exemplo, logo um pouco antes de ir para a CPI, o senhor ligou para o deputado Arthur Lira e falou para ele... Mandei mensagem para ele. E ele disse para o senhor detonar. Isso. Foi isso? Na verdade, eu mando a matéria em que o meu irmão tinha sido exposto, né, do MPF, né, que vazou o áudio do MPF, falou assim, esse servidor público é meu irmão, entendeu? Eu vou entrar para defendê-lo. Algum problema como parlamentar fazer... Estou falando com o presidente. Institucionalmente, eu não estou falando com o Arthur Lira. Institucionalmente, estou falando com o presidente da Câmara. Ele falou assim, se você sabe algo, fale a verdade, detone. E para ele o senhor contou a história do pichulé? Não.
Não entrei em nenhuma história com o Arthur Lira desse assunto. Nenhuma. Minha relação com o Arthur Lira, diga-se de passagem, sempre se pautou por conta da reforma tributária. E se fosse hoje, eu ia estar fortemente brigando pela reforma administrativa. Hoje, contrário, e lutando pela estabilidade dos funcionários públicos, tendo em vista do que meu irmão passou. A CPI sabe esse nome? O senhor contou para alguém da CPI? Naquela reunião secreta, esse nome o senhor contou para alguém? Então, na CPI... Em privado? Em privado. O senhor falou? Em privado, eu falei. Para quem? Eu falei para quem? Omar Aziz, Renan. Eu falei na CPI ali, numa reunião que nós tivemos. Aquela reunião antes da sua... Que estava um representante do governo, se não me engano, era o Marcos Rogério. O que eu pedi? Omar Aziz. O que eu pedi? O que eu peço aqui, Vera, até por um respeito à minha vontade de ajudar, eu estou tentando, é que eu não seja colocado numa posição em que, por mais que eu saiba e ainda não consigo provar, ainda estou atrás de provar tudo aquilo que nós estamos lutando para deixar de forma transparente. Isso, eu não precise falar nada que eu não consiga materializar. E a coisa Isso é muito mais grave. Muito mais grave do que você ser o herói, o corajoso, que vai lá e enfrenta todo mundo, é você depois ser colocado numa posição de que você não consegue provar. Tudo que eu falei com o presidente, eu consigo provar. Tudo que eu coloquei até agora, eu consigo provar. E é grave. É gravíssimo. Vocês vão ver que vão estourar coisas muito graves dentro do Ministério da Saúde. Entregues por nós. Nós vamos combater uma corrupção hoje que está matando pessoas. O caso da VTC, o senhor chegou a apostar, pera só um minuto, Malu. O senhor chegou a apostar que seu irmão tinha tido os acessos aos sistemas de informática do Ministério cancelados. Foi no domingo, né? Logo depois do depoimento, verdade. Ele ainda está sofrendo algum tipo de coerção ou de restrição ao seu trabalho ou de tentativa de constrangê-lo, de cerceá-lo dentro do Ministério da Saúde? Quando o meu irmão teve aquele cerceamento, acesso ao sistema, não sei... Nós denunciamos, eu fui nas redes sociais e teve toda a pressão por parte da imprensa. No final do dia, devolveram o acesso para ele. O que eu fiquei sabendo é que o senador Randolph fez um requerimento de informação para saber quem bloqueou e qual a intenção. Depois disso, ele está fazendo home office, né? Está trabalhando, que dá para... O trabalho dele consegue fazer de casa e a gente não tem notícias de novas pressões nesse sentido, não no trabalho. Flávio, tinha pedido, por causa dessa conversa com o Pazuello, desse nome que o senhor não quer revelar aqui no programa, que muita gente do seu partido quer lhe ver pelas costas, quer seu couro. Seu deputado, o seu presidente do partido, Assemineto, está calado, não fez nenhum pronunciamento público em sua defesa. Esse nome não é do meu partido, não. Mas e Assemineto? Por que ele não defendeu publicamente? A última conversa que eu tive com o presidente Assemineto, ele deixou bem claro que isso não era uma questão partidária, nem para um lado nem para o outro. Ele poderia também ter vindo contra mim, tendo visto que do outro lado tem o Onyx, por exemplo. Então, eu acho que esse assunto não é um assunto partidário, é um assunto do parlamento, onde tem um parlamentar fazendo uma denúncia, uma prerrogativa legal, inclusive, cabe ao parlamentar fiscalizar mesmo o executivo, e esse dissabor que teve, do outro lado não tem nenhum parlamentar, na verdade tem um representante do governo, apesar de ser do nosso partido, defendendo o governo dele. Essa é uma briga entre um parlamentar e o governo. Né, que o parlamentar está apresentando a denúncia e o outro está desmentindo. E ele tira, nesse sentido, a responsabilidade, e eu entendi que não está errado, de que isso não é uma questão partidária. E que se, porventura, se tornasse, óbvio que o partido iria verificar quem está com a verdade. Até agora, o senhor disse que não é ninguém do seu partido, no entanto, existe uma informação de que quem segurou o Roberto Dias e impediu a demissão dele depois do general Pazuello pedi-la foi o ex-presidente do Senado, que é sim do seu partido, o senador Davi Alcolumbre. O senhor confirma essa informação? Eu escutei que, na verdade, já escutei muito sobre esses assuntos, escutei isso também. De que, na verdade, em algum momento... o Roberto Dias tinha um bom relacionamento com várias pessoas e que vários vêm segurando o seu nome. Mas também já escutei que o Ricardo Barros segurou o nome dele, eu já escutei muito. Eu não consigo confirmar isso como um fato. Malu, você ia falar, eu te cortei. Não, eu ia perguntar sobre o suposto dossiê que o Roberto Dias teria para se blindar em relação... o seu irmão trabalhava com ele. Em algum momento ele ouviu dizer que havia isso, que existia... Eu não tive acesso a esse dossiê. A única coisa que eu sei é que tem uma empresa, assim, que a gente escutou muito nesses últimos dias. Tem uma empresa chamada VTC Log, que teve um crescimento astronômico, que se arrasta há muitos anos dentro do Ministério, e que essa empresa deveria ser investigada e tudo. Essa empresa estaria no dossiê? O Roberto Dias é a grande
pessoa que poderia nos informar como que essa empresa teve esse crescimento lá dentro. Isso eu escutei muito desse. Esse caso já foi divulgado, inclusive. Já tem alguns órgãos da imprensa, inclusive a própria Rede Globo recentemente soltou aí de um... Recebeu um valor de 1.800% a mais vezes, né? do que... O que é o recomendado pelo departamento jurídico, né, o parecer técnico. Então, existe aí algo nessa questão, sim, e que eu imagino que o dossiê, eu não vi o dossiê, mas pelo que nós escutamos ali de muitos colegas que estão em cima, é que teria algo grave envolvendo essa empresa. Uma outra coisa que o presidente da CPI, Omar Aziz, perguntou para o Roberto Dias foi se era verdade que havia e-mails da Casa Civil mandando fazer coisas, segurar pessoas, segurar contratos no Ministério da Saúde. O seu irmão presenciou isso, contou para o senhor? Existe alguma coisa a esse respeito? Não, meu irmão, quando ele vê algo de errado, ele não assina, ele não toca. Lembra que o departamento dele é o departamento fim, né? Praticamente é o seguinte, ele é quem faz a importação e ponto. Ele não cuida da parte de contrato, de pagamento. Então, raramente ele consegue identificar o que aconteceu nessa vacina específica. Né? O que aconteceu nessa vacina foi muito escancarado porque queriam atropelar o contrato e que ele tocasse uma LI, emitisse uma LI, né? Obviamente ia precisar da Anvisa, não era só o meu irmão que poderia segurar, mas que ficou muito evidenciado que tinha algo de errado. Então, ali a gente conseguiu identificar. Depois de ir na CPI, que viramos um para-raio de denúncias, algumas até muito bem embasadas, com documentos, e a gente vem munindo a CPI de informações. Peraí, Malu, com isso a gente encerra mais esse bloco. Eu vou precisar de tempo extra com essa bancada inquieta de hoje, mas a gente volta já para o bloco final. Bradesco, experimente o futuro. Estamos de volta com o Roda Viva. Deputado, o senhor deu uma dica aqui, repórter vai atrás de dicas. O senhor disse, eu falei este nome para os senadores da CPI. E os senadores da CPI me dizem que quem colocou o dedo na cara do ministro, então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi ninguém menos que o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Confere, deputado, foi isso que o senhor disse para os senadores da CPI? Pode dizer, quem tem que falar isso é o Pazuello. Essa afirmação é uma afirmação séria, que o Pazuello, se ele tiver realmente hombridade em amar esse povo, né? Fala-se tanto em defender o Brasil, né? É a hora da gente escancarar o que está acontecendo nesse país. Eu não vou afirmar isso jamais. Já fui... Bom, se os senadores já têm esse nome, eles podem reconvocar e perguntar diretamente ao general Pazuello, sem dúvidas, certo? Sem dúvidas. E se ele mentir, vai estar mentindo perante a CPI, certo? Correto. Por favor, Luiz. Deputado, na semana passada foi noticiado que deputados aliados do presidente se reuniram com o senhor na quadra 302 Sul, em Brasília. Como foi essa reunião? Quem convocou essa reunião e quem são esses intermediários do presidente que tentam, de repente, amenizar as denúncias que o senhor tem a trazer? Eu não fui na 302 Sul. Não foi? De casa nesse dia. E o presidente tem interlocutores que têm procurado o senhor para tentar amenizar essas denúncias? Não. Até acho que o presidente já deveria ter, de certa forma, pelo menos pedir desculpa pelos exageros, né, que cometeram contra quem está tentando ajudar. Denunciando algo muito grave, mas isso não ocorreu. Eu gostaria que tivesse ocorrido, mas não ocorreu. Deputado. O senhor disse que alguns dias antes do seu encontro com o Bolsonaro, isso é muito importante, quase ia passando batido aqui. O senhor encaminhou as denúncias, inclusive com detalhes, inclusive com prints de documentos, para o capitão de corveta da Marinha, Jonatas Diniz Vieira Coelho, que vem a ser um dos ajudantes de ordem do presidente da República. Então, isso está documentado no celular do ajudante de ordens do presidente da República. Confere? E no meu também. Teve um dia que alguém perguntou para mim, deputado, se esse áudio não existir, tem outra forma de você provar? Eu falei, coisa mais simples do mundo. Tudo está devidamente documentado com o ajudante de ordem, que é um militar, que certamente não iria deixar de dar para o sua autoridade superior qualquer tipo de informação que chegasse para ele. Você pode detalhar o que o senhor mandou para ele? Posso ler. Mas aí ele pode alegar que não falou para o Bolsonaro e pronto. Como se ele marcou a reunião? Foi ele que marcou? Mas ele saiu da reunião, você falou que ele saiu da sala? Então, não, você não entendeu. Depois ele enviou, Não, mas enviou para o Diniz, não enviou? Não é melhor ler, então? Não é melhor ler? Pode ler.
De repente você me ajuda a interpretar. São os prints que você mandou na CPI, você mostrou na CPI, são os mesmos, né? O mesmo. Isso. No dia 20, eu falo com o Diniz, dia 20, às 12 horas e 54 minutos. Boa tarde, Diniz. Avise o presidente que está rolando um esquema de corrupção pesado na aquisição de vacina dentro do Ministério da Saúde. Tem as provas e as testemunhas. Aí eu coloco uma sacanagem, uso um adjetivo aqui que não se deve usar, a pressão toda sobre o presidente e esses caras roubando. Aí ele manda um QSL, né, que é uma bandeirinha do Brasil, para dizer assim, eu li, você não ficar insistindo. Só que ele não me responde nada até as 14 horas e 6 minutos, onde eu escrevo novamente. Não esquece de avisar o presidente. Depois não quero ninguém, olha o que está acontecendo hoje comigo. Era tão grave que eu tinha certeza que ia acontecer isso. Dizendo que eu implodi a República. Já tem a PF e uso outro adjetivo que não se deve repetir aqui. No caso, ele precisa saber e se antecipar. Ele dá um outro QSL e me liga. Deputado, falei com o presidente e ele perguntou se você pode estar aqui às 16h30. Portanto, marca para o mesmo dia. Mesmo dia, mesmo instantâneo. Ele entendeu a gravidade, o presidente. Às 16h07, eu escrevo, estou a caminho. Quando é às 18 horas, já saiu uma matéria no Metrópolis, né, o Caio Barbieri, que assim, eu acho que ele me segue, ele tem um drone em cima de mim, já sabia que tinha no presidente, perguntou o que tinha rolado. Eu dei a informação para ele, saiu a matéria. E eu mando para o Diniz novamente, mando essa matéria, né, dizendo que pede o presidente dar uma olhada no meu Instagram, que aí eu pego a informação, coloco no Instagram, só elogios, porque a pauta foi uma pauta muito positiva, né, redução de preço da gasolina, questão de lutar pela vacina e por aí vai, sem dar detalhes. Quando são 20 horas e 47 minutos, eu mando o print do diretor pressionando meu irmão, onde está escrito, como está a LI da vacina. Quer dizer, e aí gravo, mando áudio. Eu estou cobrando meu irmão essa hora da noite sobre a LI da outra vacina, da vacina que eu fui despachar com ele. Mostra aí pro presidente isso aí, cara, manda pra ele. Essa hora, hein? O problema é que não tem o que fazer, né? Então estamos desesperados, eles estão por essa outra. Todas as demais, inclusive a que está chegando amanhã, ninguém está preocupado. É só nesse contrato específico. Só nesse contrato específico. E aí eu sigo, escrevo novamente. Aí o que acontece, que é mais surpreendente, é que no dia 22, na segunda-feira, meu irmão me detalha com algumas marcações e tenta me explicar mais, até para mim, né? A invoice. A invoice, ele tenta explicar para mim. Eu já tinha visto, eu tinha entendido, aí ele tenta minuciar de tão grave que era. Eu mando para ele. Pelo amor de Deus, Diniz, isso é muito sério. Meu irmão quer saber do presidente como agir. Não sou respondido. Como eu não sou respondido e é algo muito, na minha opinião, muito grave, eu posso estar equivocado, né? Alguém pode dizer para mim que não é. Né? Quem sabe até as investigações digam, não, deputado, você criou uma fantasia, não era grave. Né? Eu vou fazer o quê? Vou pagar o preço de ter interpretado errado. Aí eu repito, no dia 23, a população precisa saber disso. Bom dia, irmão. Às 10 horas e 44 minutos. O presidente está chateado comigo? Algo que eu fiz, já preocupado se, de repente, pô, denunciei errado. Não deveria ter entrado nesse assunto, presidente, porque o silêncio é uma coisa que preocupa. Porque eu escrevo para ele no domingo, ele não responde. Escrevo na segunda, ele não responde. Aí, repito para ele. Só precisamos saber o que fazer em uma situação como essa. Ele responde, bom dia, negativo, deputado, respondendo se eu tinha feito, né, se tinha algum problema com o presidente. Ele, negativo, deputado. São muitas demandas, vou relembrá-lo. A palavra relembrá-lo, para mim, é mais do que suficiente, que o presidente sabia de tudo que a gente tinha tratado. Certo, roda. Deputado, se Pazuello mentir a CPI dizendo que não foi Arthur Lira, o senhor vai desmentir Pazuello e dizer que... Não, o Pazuello é o seguinte, ele me falou assim, fatos ali que são importantes para que fiquem esclarecidos que existe algo de errado dentro do Ministério, que ele não conseguiu se aprofundar. O que ele me dá a entender é isso, ele não conseguiu se aprofundar. Por ele teria tirado pessoas, teria feito movimentos, e cabe a ele informar quais são esses movimentos. Se ele mentir, o senhor vai desmenti-lo publicamente? Vai a CPI, volta e vai falar, foi... O Pazuello sabe o que ele falou. Se ele mentir, eu desminto ele. Então, você vai confirmar que foi Arthur Lira que ele citou? Não, ele tem que falar exatamente o que ele falou para mim, se ele quiser. Agora, ele não pode me chamar de mentiroso. Se me chamar de mentiroso, eu desminto ele. Deputado, na Câmara está circulando informações nos bastidores que o senhor estaria esperando o presidente mentir para soltar o áudio.
depois disso. O senhor está esperando o melhor momento político para soltar esse áudio, é isso? Tem alguma coisa no limiar? Constância, hoje não, e completando. Que o senhor faria... Está chantageando informações sobre isso para o último bloco, não nos muita gente dizendo que o senhor está chantageando o presidente. E outra coisa, eu ouvi isso agora de uma fonte que falou que o senhor falou isso para ele, então por isso que eu estou te perguntando. Se o presidente chamasse para conversar agora, por exemplo, o senhor toparia? Eu falei... Você acha que a Covaxin já é motivo para o impeachment? Deixa ele responder, ele quer fazer uma proposta. Diga. Eu lhe garanto uma coisa, por uma questão política da minha vida, tá? Eu não subo mais em um palanque que tenha Jair Messias Bolsonaro. Nunca mais. Não porque eu acredito, não acredito, deixa eu acreditar, pelo comportamento que ele teve para com essa situação tão grave e a forma que as pessoas que tentaram ajudá-lo foram tratadas, isso não irá ocorrer. Eu já perdoei há muito tempo. Na verdade, se eu não tivesse perdoado, eu nem estava mais dormindo, porque para mim foi muito duro a pancada que eu levei. A reação do governo foi muito dura. Mas eu já bati meu joelhinho, já orei, pedi para o Papai do Céu amolecer meu coração e perdoei. Morreu, não tenho ódio, não tenho revanchismo, não quero prejudicar o presidente, nunca quis, na verdade. Eu quis ajudá-lo. Mas dizer que dali para frente eu vejo essas ações como ações que dá para a gente caminhar politicamente juntos, isso nunca mais. Então não tem por que o presidente me chamar, não precisa me chamar. Já sei que eu agora sou independente, já entendi as reações. Não tem mais conversa com o presidente. Mas também não tem revanchismo. Eu só não quero, entendeu, estar junto de uma pessoa que não entendeu que eu quis protegê-lo, que eu quis ajudá-lo, que eu quis mostrar para ele que ele precisava dar atenção naquele caso, que aquilo poderia virar um problema para ele. E virou. Mas o que a Malu... E não foi eu que fui atrás de transformar. O que a Malu falou é importante. Parece, para muita gente, que o senhor está chantageando o presidente da República. Não quero nada dele. Com áudio. Mas não quero nada dele. Não quero nada dele. Quero nada, pronto. Eu não quero nada do presidente. Mas esse áudio é uma garantia para ele não mentir? Que áudio? Eu nunca falei nem que tinha áudio. Falou sim, aqui mesmo o senhor falou. Eu falei isso. Eu falei que eu não tenho áudio, eu não gravaria o presidente. Então eu não posso usar algo que eu não tenho. Vamos partir do princípio... Não, já sabemos que o seu irmão gravou o presidente. Vamos daqui para frente. Vamos partir do princípio, porventura, vamos partir por Ventura, de que o meu irmão possuísse esse áudio, ok? E ele falou assim para mim, não te dou. Não vou usar isso contra mim, isso vai me dar um problema e tudo. Eu não tenho poder para fazer nada. Porque eu não tenho. Eu lhe garanto que eu não tenho poder sobre o seu irmão? Mas ele sendo um funcionário público, se tiver um áudio desse, ele não está incorrendo num problema funcional? Não, pô, o menino tem 35 anos de idade, porque eu trato ele como caçador, ele tem 35 anos de idade. Um rapaz tímido daquele, o senhor tem influência sobre ele? E nem sei se ele tem. Como é que o senhor sabe? Tem de novo essa história, deputado? Surpresa mágica é o quê, então? No primeiro bloco, o senhor... Em vez de protegê-lo, o senhor está pondo ele no fogo. Eu não, é só ele dizer também que não tem. O seu limite é ele te chamar de mentiroso? Mas o senhor disse que não tem. Eu acho o seguinte, o presidente tem que encarar isso como uma coisa mais séria. No momento, ele está muito na narrativa política e não estamos observando que lá na frente, se ficar comprovado que essa empresa é uma empresa que está acostumada a corromper a saúde, que outras empresas dentro do Ministério da Saúde fazem o mesmo, vai ficar muito ruim para o governo defender as narrativas deles, que não tem problema, que é uma fantasia, um exagero, que eles fizeram de tudo, vai ficar ruim para o próprio governo. Você acha que é caso de impeachment já, prevaricação? Eu não consigo comprovar se teve prevaricação. Ainda não. O que está em curso é exatamente isso. O presidente denunciou, não denunciou, foi levado a sério. Uma coisa que é grave... O DG da Polícia Federal não foi envolvido, Uma coisa que é grave, e aí eu acho que todo mundo vai concordar comigo, é que disseram que o Elcio fez uma investigação e documentou essa investigação. Onde é que está essa documentação? Não, em um dia. Foi em um dia. Não, e onde está a documentação? E como é que você conclui que não tem nada sério se no administrativo, né, nas licitações, não é permitido que você pague uma empresa que não está no contrato? E depois disso, o próprio Elcio veio a público para desmentir o seu irmão, dizer que o seu irmão tinha fraudado um documento, certo? Do lado do Onyx Lorenzoni. Disse, inclusive, que aquela invoice que nós apresentamos, que é original, que o inglês é o inglês correto, né, que no invoice padrão internacional, era falsa. A que eles apresentam, com vários erros, igual a senadora Simone Tebet apresenta, é que seria a invoice correta. O senhor está processando o ministro Onyx Lorenzoni, é isso? Oi? O senhor está processando o ministro Onyx Lorenzoni? Com certeza. Na minha opinião é o seguinte, volto a dizer, todo mundo fala assim, você está protegendo o presidente da República. Eu falei, o mesmo presidente que os filhos me chamaram de 71, ressuscitaram todas essas questões que a Constância colocou aqui, foram eles que ressuscitaram agora. Eu não teria motivo nenhum para proteger ele. Eu só não posso afirmar que o presidente prevaricou. É um erro se eu fizer isso. Luiz, agora, o Onyx cometeu crime. O que ele fez? Apresenta um documento falso, chantageia, ameaça, ataca e comete calúnia. O senhor diz agora que o seu irmão, eventualmente, teria em poder esse áudio. Agora, em entrevista ao antagonista, o senhor disse o seguinte, eu
tenho como provar, mas na hora certa. Ora, se o senhor eu tenho várias formas de provar. Várias formas de provar. Não só com áudio. Uma delas, inclusive, acabamos de ler aqui. É o ajudante de ordem do presidente, onde ele admite que o presidente sabe e vai relembrá-lo. Isso é uma grande prova, se nós pensarmos. São várias formas de provar. Certo. Obrigado. Com isso, então, Roda Viva fica por aqui. Eu agradeço demais ao deputado Luiz Miranda por essa agitada e animada entrevista. Também a Constança Rezende, ao Flávio Costa, ao Leandro Demore, ao Luiz Vassalo, a Malu Gaspar e ao Paulo Caruso, que tentou traduzir tudo isso em traços. Agradeço sobretudo a você pela sua audiência, uma audiência espantosa de hoje. Ficamos o tempo inteiro entre os assuntos mais comentados do Twitter, no primeiro lugar, com mais de 30 mil pessoas vendo ao vivo no YouTube, além da audiência da TV. É isso, gente. Toda a CPI exitosa da história política brasileira até hoje teve um aliado que rompeu com o poder de turno como uma peça-chave das investigações. Esse processo geralmente gera atrito, gera acusações de parte a parte. O que interessa para a sociedade é o aprofundamento das apurações para que se responda por quê? Por que vacinas ofertadas ao Brasil diretamente por farmacêuticas sérias foram ignoradas por tanto tempo, enquanto outras, negociadas por intermediários e mediante pressão política, essas encontraram as portas do Ministério da Saúde escancaradas. Vocês ficam agora com o Senhor Brasil para dar uma acalmada. Fiquem bem seguros e até a próxima segunda-feira, às 10 da noite, com mais um Roda Viva, sempre imperdível. Bradesco, experimente o futuro.